com vocês hoje. Ó, o grande Cleito acabou de entrar aqui agora. E é isso aí. Cleitão, seja bem-vindo, viu? Legal. Então tá bom. Obrigado, boa Roger, noite a todos. agora gravando, né? Obrigado aí pela oportunidade, obrigado por estar com a gente, obrigado por ter aceitado o convite, né? Disponibilizado aí do seu tempo para transbordar o seu conhecimento aí, como fazer tráfego aqui nos Estados Unidos com esse pessoal. E vai ser muito bom, tenho certeza disso, né? Você tem tido muito sucesso, muito resultado naquilo que você vem fazendo e que Deus vai te abençoar ainda muito mais, né? Por causa desse teu coração servidor, né? De estar servindo, de estar ensinando, de estar transbordando aí na vida de outras pessoas. Então, eu vou Obrigado. colocar você aqui de co-anfitrião e Show. parabéns e seja bem-vindo, meu amigo. Tamo junto, a bola tá contigo. Muito obrigado. Quero começar, primeiramente, te agradecendo, Fernando, também pela possibilidade de estar aqui hoje, né? Então, conheço o Fernando já, né, há um tempo, assim, e, cara, uma pessoa muito de Deus, assim, então acredito que nada é por acaso, assim, né, da gente estar hoje aqui também, todo mundo. E quero agradecer a todo mundo que está aqui também, né? Espero que o que eu for trazer aqui de conhecimento, que é o que tem me dado resultado hoje, né, na prospecção para fora do Brasil, possa te fazer ter resultado também. Então, com certeza vão ser conhecimentos muito válidos se a gente aplicar, né? Sempre digo, né, que a gente precisa realmente conseguir colocar em prática. Antes da gente começar aqui, pessoal, eu quero só ver com vocês, o áudio tá bom? Vocês estão conseguindo me ver de boa? Sim. Tudo ok? Uhum. Show, show. Perfeito, então. Então, vou começar aqui, se vocês me permitem, me apresentar um pouco mais aqui para vocês. Depois eu vou querer conhecer de forma bem rápida aqui um pouco mais sobre vocês, para entender se vocês já entendem um pouco mais de marketing, de tráfego, né? Qual que é o nível assim, de conhecimento que a gente tem aqui na turma hoje, para a gente conseguir partir daí, né, de um conhecimento que vai realmente conseguir agregar muito valor para todo mundo. Então, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Só deixa eu ver se está liberada essa opção. Tá liberado aqui. Conseguindo ver aí? Uhum. Bacana. É uma rápida apresentação para vocês me conhecerem. Então, me chamo Roger Coimbra, sou fundador da Aliança, que é uma agência de marketing onde hoje a maior parte da nossa carteira de clientes hoje ela está nos Estados Unidos, né? Então, esse é o principal ponto que a gente vai falar hoje, né? Como fazer essa prospecção para fora do Brasil. Além disso, eu também sou cofundador de alguns outros negócios, um deles que é na área de incorporação, que daí a gente atua mais no Brasil, e uma empresa que é uma empresa de educação na área de inteligência artificial e habilidades que vão ser cada vez mais importantes, né, no futuro e já são muito importantes no dia de hoje. Mas o nosso carro-chefe é principalmente a parte de inteligência artificial. Então, eu tenho hoje, né, vamos colocar quase 10 anos de experiência nessa parte do marketing, né? Então, é a principal área assim que eu vejo que eu tenho bastante conhecimento para conseguir realmente agregar quem está realmente querendo entrar mais nessa área e ter resultados de verdade. Então, hoje na Aliança, a gente tem uma carteira assim que realmente é muito boa assim de clientes e toda a prospecção que a gente fez, né, para conseguir esses clientes vai ser muito essa base que eu vou passar para vocês hoje aqui, né? Então, vou entrar cada vez mais a fundo aqui para vocês conseguirem realmente entender bem a metodologia que a gente usa, né, e como que você pode aplicar. E não só para te vender o serviço que você oferece, mas também para poder oferecer o Legacy Scale, né? Então, o Fernando tem um sistema, né, de bonificação muito interessante. Então, realmente vale muito a pena a gente conseguir cada vez mais trabalhar essa prospecção também em cima do CRM. Então, é algo bem interessante mesmo. Legal. Pessoal, eu gostaria de conhecer um pouco mais sobre vocês. Quem quiser abrir o microfone, me contar um pouco mais sobre, falar o seu nome, né, o que você faz. Então, meu nome é Júlio Torriano, já conheço o Fernando aí, tem de vídeos. Já fechamos algum negócio aí, né? Na área solar, tem outros aí para fechar. Rapaz, eu sou a pessoa mais improvável que tem aqui para falar sobre como é que fala? Marketing de Uhum. empresa. Porque eu não, vou ser bem sincero, viu? Eu não tenho nenhuma experiência boa com companhia nenhuma. Nenhuma. Perfeito. Primeira, eu vou falar o nome porque essa vale muito a pena falar o nome.
Eu não tenho experiência boa. A primeira foi a tal da V4. A Essa me vermelha. arrastou rios de dinheiro, falou que ia me prometer uma coisa e não fez nada. Eu investi muito pesado mesmo. O que veio para Sim. mim foi pessoas pedindo trabalho. E outras que disse que estava aqui na América. Então, tipo assim, se essa IA fazer que tá falando que vai fazer, eu sou o primeiro a fazer propaganda de graça para cima e para baixo. Que massa, que massa. Pô, prazer te conhecer. E minha área principal é na área da construção, né? Eu tenho um time que faz piso de madeira, laminado, Uhum, e, e mora aqui no estado de Washington. Não é Washington DC, é Washington State. uhum. Perto da Califórnia, perto do Canadá. E a cidade mais conhecida é Seattle, onde nasceu a Starbucks. Ah, foi aí que começou, né? Eu Foi comecei a ler o livro deles, é muito interessante a história. Que bacana. Starbucks, a Boeing, qual que Tá, mais? mas aí agora, nesse momento, assim, já tá começando o friozão, né? Não, já tá o frio, né? Já tá, né? Já Uhum. tá o frio e já não tem mais sol e só chuva agora. Que legal. Que legal. Prazer. Que bom que tá aqui hoje. Mais alguém, pessoal, quer contar um pouco sobre o que faz, né, pra gente? Olá, boa noite a todos, tudo bem? Prazer, Roger. Eu sou o Cleiton, estou aí com Prazer, o Cleiton. Fernando já há um tempo aí. É, Iniciei um projeto aí dentro da área solar junto com ele, né? Uhum, E atuei, estou tentando atuar um pouco na área do digital, né? Comecei, fiz alguns cursos, mas assim, não como hoje como renda principal, né? Mas uhum, estou tentando ser um pouco, depois do curso, usar isso na prática, né? E tenho gostado, né? E estou aqui para, de alguma forma, aprender também, e agradecer pela oportunidade, tanto a você, ao Fernando. E meu uhum. negócio principal hoje é na linha do agro, né? Mas estou me ressignificando em vários aspectos, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, né? Então, Poxa, que legal, que legal. E a gente que agradece muito por obrigado. tu conseguir participar hoje aqui. Espero poder realmente agregar, né, para que cada vez mais essa parte do marketing fique mais clara, né? Porque realmente hoje muita promessa que a gente vê por aí, mas a gente não consegue entender de fato o que que é, né? Como é que funciona, qual é o fundamento por trás. Então, eu vejo que cada vez mais essas promessas cada vez mais agressivas, né, que nem o pessoal faz, cada vez isso vai mais afastar as pessoas até do que fazer elas de fato comprarem, né? Sim, perfeito. Bacana, pessoal. Mais alguém que quer falar? Ó, Senão eu já vou. o David falou ali, Roger, no chat. Ele tava como usuário do Zoom, agora tá como David aqui. Ele falou assim: ó, me chamo David, tenho 17 anos de experiência comercial e há 5 anos estou namorando migrar para gestão, provavelmente de tráfego, né? Fiz Uhum. diversos cursos e esse ano resolvi startar o projeto de urgência. E, atualmente estou com 3 clientes na carteira. Poxa, que legal, que legal. Espero poder agregar muito, porque assim, ó, essa prospecção nos Estados Unidos foi 6 meses que mudou a minha vida literalmente, né? Então, eu ganhava em real, hoje a minha renda é praticamente em dólar. Então, se eu conseguir fazer isso em 6 meses e eu te passar esse fundamento hoje, tu vai conseguir também, né? Então, as possibilidades estão abertas, né? Realmente. Então, com certeza vai agregar muito para ti. Poxa, legal, pessoal. Então, já vi aqui que tem pessoas de áreas diferentes, né? Conhecimentos diferentes, pessoas aqui que já entendem um pouco mais, né? Que nem esse nosso amigo que falou que ele já está trabalhando com essa parte de marketing, né? Tráfego, anúncios, e pessoas que tiveram experiências aqui ruins, né? Também com algumas agências por aí. Então, vou começar a apresentar para vocês aqui um pouco mais do fundamento, né? Aquilo que eu acredito e aquilo que eu vejo que é a base. Porque não adianta a gente chegar aqui e falar de um funil complexo de venda, a gente entrar a fundo em detalhes de tráfego pago, antes a gente entender um pouco mais da base, né? Do que é realmente nessa prospecção, como que isso realmente funciona e como que a gente pode usar essas ferramentas que existem hoje no mercado.
Então, acho que essa confusão é o que mais acaba deixando as pessoas sem saber nem por onde começar. Então, deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Tá aparecendo aí? Eu só não consigo ver vocês, então só me avisem aí se tá aparecendo aí, se tá bom. Tá Ah, agora aparecendo? tá Sim. ótimo. Perfeito, então. Legal. Então, eu acho que dá até pra você Pessoal, diminuir um pouquinho esse quadradão aí do zoom. diminuir aqui nesse daqui do canto. Posso tirar ele? É, senão eu acho que fica grande. É Aí, mais fácil. top. Legal. Pessoal, eu gosto de sempre, numa apresentação comercial para um cliente, quando eu vou fechar um serviço de marketing, eu sempre falo para ele o seguinte, que marketing não é mágica, né? E tem muita gente que vende o marketing como sendo mágica, que ele vai dobrar o teu faturamento, ele vai fazer a tua empresa ter resultado gigantesco, e de fato ele vai. Mas ele é uma construção, né? Existe um processo, existe um tempo, existe uma estratégia que precisa ser bem aplicada. Eu gosto de falar sempre que não tem como a gente construir um prédio sem a gente fazer um bom fundamento. Né? O nosso amigo aqui que trabalha com obra, ele sabe disso, né? Não tem como fazer um prédio grande se ele não tiver uma boa base, senão ele vai desmoronar. E no marketing é a mesma coisa. Então tem muitas agências por aí que elas vendem uma promessa que realmente ela não tem um fundamento, ela não tem uma base. Muitas vezes os próprios profissionais que estão envolvidos ali, eles não têm essa base, eles não têm esse fundamento. E acaba que a construção ela vai cair, né? Ela vai derrubar. E dentro do marketing, a gente tem diversas ferramentas, né? A gente tem o tráfego orgânico, onde pessoas produzem conteúdo nas redes sociais para conseguir alcançar mais pessoas. A gente tem o tráfego pago, que é quando a gente paga para a plataforma para ela divulgar, né, a nossa empresa ou a informação que a gente quiser para mais pessoas, tá? Então a gente realmente utiliza um parceiro de negócios, que seria o Google, o Facebook, o TikTok, né? Todas essas plataformas elas permitem que a gente faça esse tipo de investimento e a gente consegue levar uma informação para alcançar mais pessoas realmente, né? A ideia da nossa aula aqui é realmente a gente conseguir entender sobre essa parte, né, de renda em dólar, tá? Então, como que a gente faz para realmente a gente conseguir trazer essa renda em dólar para o nosso negócio, né? A gente fechar mais clientes americanos, latinos e brasileiros, tá? Então, muitas pessoas têm esse sonho de ganhar em dólar, eu também tinha isso, e por incrível que pareça, eu achava que era mais difícil do que realmente foi. Eu pensei que iria levar mais tempo, mas no meu caso foi muito rápido. Em questão de meses, eu já estava com uma estratégia que realmente estava conseguindo trazer bastante clientes, né, para minha agência de marketing. Então, eu tinha muito uma visão, assim, né, muito por pensar, ah, não, mas pessoas que estão fora do Brasil são diferentes, ah, não, mas fazer marketing para fora é muito diferente. Na verdade, é mais fácil até do que a gente imagina. Claro que tem algumas diferenças que eu vou estar passando para vocês aqui, mas se a gente começar já desde agora que com aquela crença de que é possível, de que é fácil, eu acredito muito que as coisas começam a realmente fazerem cada vez mais sentido, né? Então, eu gostaria de realmente poder quebrar essa crença que a gente tem, assim, todo mundo, né, de que marketing é difícil, marketing não dá certo. E olha, tem uma coisa assim que eu posso. Pode ser coisa da minha cabeça, mas eu acredito que não, tá? A maior parte dos clientes que eles chegam na minha agência, eles falam que marketing não funciona, que marketing não dá certo, que eles não têm resultado com nenhuma agência de marketing, são aqueles que não conseguem evoluir. Cara, pode ser uma coisa da minha cabeça. Mas aqueles clientes que eles chegam com aquele otimismo de que, ah, eu sei vender, eu sei que vocês são bons, eu sei que vocês vão conseguir evoluir o meu resultado, eu sei que marketing funciona, eles conseguem ter resultado, eles conseguem crescer. Então, eu acredito muito nessa questão de crença, né? Que aquilo que a gente acredita fielmente, a gente começa cada vez mais a atrair isso para a nossa vida, tá? Então, tentem realmente, assim, pensar que é fácil e que é possível, né? Aplicar no negócio de vocês, tá? Então, vamos lá. Qual é o caminho mais rápido para a gente começar a pensar sobre essa parte assim de prospecção nos Estados Unidos, né? Ainda falando aqui de fundamentos para vocês, né?
A gente tem que entender que quando a gente pensa, por exemplo, nos Estados Unidos e no mundo inteiro, existem pessoas muito diferentes uma da outra. Né? Nos Estados Unidos, a gente tem muitos imigrantes, a gente tem o americano, e cada um deles pensa de uma forma diferente, age de uma forma diferente, compra de uma forma diferente. Então, uma venda para americano, ela é diferente de uma venda para latino, que ela é diferente para uma venda para brasileiro. E é uma diferente para uma venda para um europeu. Então, cada público que a gente for trabalhar, ele tem crenças diferentes, valores diferentes, ele pensa e age diferente. Então, o nosso marketing ele precisa realmente se moldar e se adaptar para cada pessoa. Então, o que eu diria, primeiramente, para quem está querendo começar uma prospecção para fora do Brasil, é pensa, primeiramente, no caminho mais óbvio. Qual é o caminho mais óbvio? Pensa assim, pô, eu sou brasileiro. Eu conheço pessoas que falam português e são brasileiras. Eu entendo o que o brasileiro gosta e o que ele não gosta. Então, é muito mais fácil eu conseguir me conectar com um brasileiro que vive fora do Brasil do que eu me conectar hoje com um americano. Depois, a gente passa por um segundo nível de dificuldade, que seria um latino, por exemplo, porque o latino ele é um pouco mais parecido com o brasileiro, né? Ele já tem ali toda aquela parte assim mais emotiva, né? Mais parecida assim com o brasileiro. E depois a gente passa por um terceiro nível de dificuldade, que seria um americano, onde o americano ele já é um pouco mais fechado, ele já é um cara que olha muito mais para resultado e muito mais para reviews, né? Então, realmente, ele vai procurar a fundo para entender se a tua empresa realmente entrega a fundo aquilo que ela fala e o que as pessoas estão falando, né? Então, ele é muito mais analítico, né? E aí, depois a gente vai para um quarto nível de dificuldade, que seria um europeu, que é completamente diferente e ainda mais difícil. Então, cada cultura, ela vai realmente mudar. E a gente pensar nessa lógica, a gente vai conseguir ter resultados muito mais rápidos. Porque lembra daquilo que eu falei da crença, né? Se a gente acredita que a gente consegue vender para brasileiro, a gente vai vender para brasileiro. Então, por a gente ainda não conhecer tão a fundo a cultura latina, não conhecer tão a fundo a cultura americana, a gente ainda não consegue ter essa crença de que a gente consegue vender para eles, né? A gente não consegue acreditar no fundo que isso é real. Então, isso acaba se tornando muito mais difícil, né? Então, aqui tem esse slide aqui, ele é muito legal porque a gente consegue ver realmente assim, ó, a facilidade que é a gente seguir por etapas, né? Então, por exemplo, se a gente pega, por exemplo, aqui, ó, brasileiros nos Estados Unidos, é uma comunicação que a gente tem domínio, a gente sabe o que, que eles estão buscando, né? Então, o brasileiro que está nos Estados Unidos, ele entra um pouco na cultura americana, então tende a ser pessoas um pouco mais práticas, elas tendem a ser um pouco mais diretas do que o brasileiro que vive no Brasil. Mas ainda assim, ele tem todo aquele calor de brasileiro. Ele gosta de conversar, então quando tu vai fechar um negócio com um brasileiro, cara, tu tem que perguntar sobre a vida dele, tu tem que conversar sobre ele, entender, e é aquele jogo de conversa mesmo, né, de relacionamento. Então, a gente já tem essa base, né, por a gente ter nascido no Brasil. É uma confiança fácil de construir, né, porque ele tende a confiar mais facilmente em ti. E é uma barreira cultural que não, de idioma que não tem nenhuma. Então, quem aqui não fala inglês, é muito fácil, né? Tu vai conversar em português com o brasileiro. Depois disso, a gente tem o latino, onde é uma comunicação que também é emocional, ele também tem toda essa parte, assim, né, de relacionamento, são pessoas que gostam de conversar, são pessoas que gostam de conexão, então é parecido com o brasileiro. E ele tem também essa parte aqui, né, realmente assim de ser um pouco mais prático também por ele estar vivendo nos Estados Unidos. A confiança é um pouco mais difícil de construir, ela não é impossível, mas ela é um pouco mais difícil de ser construída. E existe uma barreira cultural e de idioma um pouco maior, né? Então tem ali um idioma que é um pouco diferente do nosso. Então a conexão ela tende a ser um pouco, né, mais difícil para quem ainda não confia 100%, né, e não tem daqui a pouco essa facilidade para conversar com essa pessoa. E a gente tem o americano nativo, né? Então o americano nativo, ele pensa diferente, ele age diferente, tem uma cultura bem diferente. Então ele é muito mais objetivo, então ele quer que tu vá direto ao ponto, a maior parte deles, claro que aqui eu não estou querendo ser generalizar, né? Não são todas as pessoas assim, mas digamos assim, a maior parte, né?
Então, elas tendem a ser muito mais diretas, elas querem muito mais ver o resultado e praticidade daquilo que tu está fazendo. E é interessante porque o americano ele não se preocupa com muita coisa que o brasileiro se preocupa, né? Então pode ver assim, ó, os sites de brasileiros geralmente eles são todos produzidos, né? Detalhe para tudo que é lado, aquela produção de cinema, assim, em algumas empresas. E os sites americanos, tu vai ver um site que parece que é dos anos 2000, né? 2000, 2005, ali 2010, uma coisa quadrada, né? Uma coisa, tipo, que não tem muito estilo, assim, né? Em alguns casos. Então, eu vejo que o americano ele se preocupa com outras coisas que a gente acaba não se preocupando. É uma confiança que ela exige mais tempo de construção. E uma coisa que o americano tem muito é essa questão de indicação, tá? Ele preza muito pelas indicações e a maior parte dos negócios, assim, eles são feitos através da indicação. Então, se tu fechar um negócio com um americano e ele gostar do teu serviço, da tua entrega, tu pode ter certeza que ele vai te indicar para mais pessoas. Isso daí é fato. Agora, se a tua reputação, né, não for boa ali, ele também para de indicar. E existe uma barreira um pouco maior. Né? Para quem não domina o inglês, para quem não tem domínio da cultura, é uma barreira um pouco maior. Eu vou ensinar para vocês como vender para todos eles. Mas o que eu sugiro, né, que foi o que eu fiz e deu certo, mas que nem eu falei para vocês, esse é o meu caminho. Não quer dizer que vocês não possam seguir um caminho um pouco diferente, tá? Mas o que deu certo para mim foi começar aqui, brasileiro, depois passa para cá e para cá. E aí a gente vai tendo essa evolução. Mas hoje eu vou realmente explicar os três, né, e como que vocês podem adaptar o marketing de vocês, adaptar a comunicação de vocês para conseguir realmente alcançar os três públicos. Tá? Então aqui, né, não faz sentido começar pelo mercado mais difícil se você ainda não explorou o que é mais fácil para você. Então, realmente, o que a gente acabou de falar. Falando primeiramente do brasileiro que vive nos Estados Unidos. Tá? Ele geralmente pega mais essa cultura, que é uma cultura mais americana, então ele é mais direto geralmente, tá? Então, se a gente tentar prospectar brasileiro que vive fora do Brasil, tentando usar aqueles gatilhos mentais e aquela estratégia do fórmula de lançamento e leva a pessoa para uma aula e leva para não sei o que e aí faz não sei o que, cara, a chance de ter resultado ela diminui muito porque pelo brasileiro que vive nos Estados Unidos ele estar imerso numa cultura mais prática, ele está um pouco cansado dessa questão assim de enrolação, né? Então ele quer ver o que tu faz, quanto custa, se é para ele ou não, simples assim. Então quanto mais direto a gente for, quanto mais a gente conseguir chegar no ponto que ele quer ali e mostrar o que a gente faz, e entregar ali o processo para ele, mais fácil vai ser. Então, primeira coisa, direto ao ponto, sem enrolação. Depois eu vou mostrar os anúncios que eu fiz assim para os Estados Unidos. Vocês vão ver que é uma coisa muito direta. É muito direto, sabe? Depois a gente mostra o processo. Então, a pessoa, ela quer entender o porquê que a nossa empresa vale a pena, né? O que que vai agregar na vida das pessoas, né? O que que vai agregar para ela. Então, a gente mostra um processo. E eu sugiro muito que se tu ainda não tem no teu negócio uma metodologia única, para e reflete como que tu pode criar um método no teu negócio. Porque a gente precisa conseguir nos diferenciar da concorrência, senão a gente se torna só mais um no mercado. E quem é só mais um no mercado acaba vendendo por preço. Né? Então a gente acaba sempre concorrendo com aquele que é o mais barato. Então ele sempre vai olhar para ti e vai pensar, tá, legal, peguei o orçamento com esse cara aqui, agora deixa eu ver os outros concorrentes aqui, vamos ver o quanto que eles estão cobrando para ver qual que é o mais barato, porque eles entregam a mesma coisa, né? Não tem diferencial nenhum, então vamos pegar o mais barato. Essa é a lógica que acontece na cabeça das pessoas. Agora, se a gente tem um processo que diferencia, né? A gente tem um processo que gera um diferencial competitivo, fica muito mais fácil. Eu vou dar um exemplo de um diferencial competitivo, por exemplo, do Legacy, né? Que é o CRM aqui do Fernando. Cara, o diferencial que o Fernando tem é essa inteligência artificial de prospecção. É um baita diferencial. Não existe outro CRM, né, que trabalhe um diferencial forte em cima dessa inteligência artificial que tem no Legacy, por exemplo. Então, eu tenho certeza que vai dar certo. Né? O diferencial que eu tenho, por exemplo, na Aliança,
que é a nossa metodologia única, eu tenho, por exemplo, um aplicativo onde o cliente consegue acessar e nesse aplicativo ele consegue acompanhar os resultados dele. Então ele consegue literalmente acompanhar como é que está o desempenho dele e ele consegue conversar com as informações dele aqui, né? Então tem o login aqui da equipe. Então, por exemplo, aqui dentro, né, o cliente tem acesso a um painel e ele consegue analisar as informações, ver o histórico das reuniões, né, acompanhar o que está acontecendo. Um outro diferencial que a gente tem aqui, a gente sempre entra num projeto com um CRM. O que é o CRM, né? O CRM nada mais é do que uma ferramenta de organização de contatos. Então tem o Legacy, né, que é o principal, né? Então a gente sempre entra com o CRM junto na operação, porque faz com que o cliente consiga ter o processo dele mais organizado ali dentro. E isso faz uma grande diferença. Então a gente sempre pensar realmente em qual é o nosso diferencial, né, que a gente tem aqui. Deixa eu só abrir. Outra coisa é, é mostrar prova social. Ah, Roger, mas eu não tenho prova social do meu trabalho. Então, uma sugestão que eu te dou. Vende os primeiros serviços que tu for fazer, os primeiros negócios que tu for fazer, ou por um preço muito, muito baixo ali, ou dá de graça. Faz de graça, ou fecha um comissionamento com a pessoa e gera um resultado, sabe? Gera um resultado, porque você tendo esse primeiro resultado, ele serve de base para todos os outros. Ah, mas eu vou criar um fake aqui e vou colocar numa IA para ter resultados fakes. Cara, eu acredito muito em princípios morais, assim, sabe? E eu acho que a gente acaba se corrompendo, assim, a gente vai um pouco por esse lado, assim. Então, eu sugiro realmente pegar e fazer realmente aquilo que é certo, né? Moralmente falando, assim. Então, faz algo, né? Entrega um resultado inicial, colhe um depoimento, e aí sim, tu começa a cada vez mais usar essa prova social. E para quem já tem resultado, para quem já tem, né, um serviço que tu já faz há anos, cada vez mais entra em contato com os seus clientes da base, pede para eles um depoimento, para eles fazerem um vídeo. Ah, mas o cliente não quer dar depoimento. Cara, eu sei que é um pouco difícil, assim, às vezes, alguns clientes darem depoimento. Então, a gente tem algumas estratégias que você pode aplicar também, que é, por exemplo, se o cliente dá um depoimento, ele ganha um bônus, ele ganha um a mais, né? Se o cliente dá um depoimento, ele, sei lá, ganha um churrasco, eu não sei, dá para pensar. Tem um cliente nosso que é bem engraçado, assim, que eles são uma empresa de limpeza de piscina e eles estavam nesse dilema assim de pegar depoimento. Aí o que eles fizeram? Fizeram um churrasco em Orlando, juntaram os clientes deles e aí ali no churrasco eles coletaram depoimento. Então foi uma boa sacada, né, para conseguir pegar depoimento. Então a pessoa ganhou o churrasco. Então é uma estratégia bem boa. E a gente conseguir gerar conexão, né? Então venda é relacionamento. A gente precisa realmente conseguir se conectar com a pessoa. Eu diria que a maior parte, assim, até de uma reunião de vendas é tu conversando com o cliente, né, e entendendo a vida dele até do que tu realmente apresentando e falando os detalhes ali. Isso daí é um a mais que vem ali, né, mais pro meio da apresentação. Então, esse processo tu consegue aplicar para brasileiros, tu consegue aplicar para latino, tu consegue aplicar para americano. A diferença é que para americano a gente tem que ser ainda mais direto, super direto. Então já deixa super direto o que você quer oferecer para ele, né? Quais são os benefícios, qual é o teu diferencial do teu negócio e principalmente quais são as provas sociais que você tem, né? Qual é a reputação da tua empresa? Então, isso daqui é o principal para realmente vender para americano. E uma vez que tu entra no mercado americano e o cliente gosta do teu produto e ele confia em ti, ele vai te indicar. E aí vira um efeito dominó, tá? Tanto é que tem empresas que elas fazem um produto tão bom, mas tão bom que elas nem se preocupam tanto com marketing, porque o próprio marketing delas é o próprio produto e a prova social do produto delas. Então, a Apple, por exemplo, teve épocas, não sei como é que está hoje, assim, mas que ela não investia tanto em marketing quanto outras empresas que existem no mercado, porque é um produto tão bom, que as pessoas gostam tanto, que o próprio produto se vende, né? Então,
existe também essa questão de a gente focar realmente cada vez mais na entrega. Pessoal, eu vou entrar daqui para frente em questões mais ali de tráfego pago e funil de vendas, mas eu queria escutar um pouco de vocês, se até que vocês têm alguma dúvida, tá ficando claro, tem algum ponto aqui que vocês gostariam de perguntar? Em relação à prova social, seria eu mesmo na prova social, porque se eu conseguir aplicar no meu negócio, seria mais eu e outros amigos que eu tenho aqui, que teve Legal, os mesmos resultados que eu, né? pô, que show, que legal. E com certeza consegue aplicar sim, né? É um processo ali. Agora a gente está, eu passei um pouco dos fundamentos ali, a gente vai entrar agora uma parte um pouco mais técnica, mas ele gera resultado, né? Gera resultado. Se não fosse o tráfego pago, eu não estaria hoje aqui conversando com vocês, porque o Fernando, ele me conheceu através de um anúncio para os Estados Unidos. Então, para vocês verem o quanto que é efetivo também, né? Nesse sentido. Legal. Mais alguém aqui quer daqui a pouco perguntar alguma coisa? Tem alguma dúvida aí? Bora lá, então. Vamos seguir aqui. Perfeito, então. Quando a gente começa a falar um pouco mais sobre tráfego pago, eu vou só explicar para vocês um rápido fundamento antes, para quem realmente não entende tanto. Para quem já entende, talvez vai ser um complemento para ti e pode te ajudar. Mas vamos lá. O tráfego pago, ele, ele nada mais é, né, do que a gente está trabalhando com parceiros, né, onde a gente está investindo nessa plataforma para ela entregar o nosso produto ou serviço para mais pessoas. Então, o tráfego pago ele é um amplificador. Ele amplifica aquilo que a gente é. Se você tem um produto ruim e faz tráfego pago, o que que acontece? Você acaba entrando num ciclo de o cliente entrou e ele não gostou e ele não compra, e aí fica sempre ali naquele ciclo, né, que é um ciclo negativo. Se você tem um produto bom e você usa um amplificador, né, como se fosse pegar uma caixa de som e né, falar algo alto ali, ela vai aumentar o teu som. Então, se você tem um produto bom e você amplifica ele, vai chegar a mais pessoas e realmente vai cada vez mais ter mais resultado. Dentro do tráfego pago, a gente tem algumas ferramentas, né, algumas plataformas que são mais populares do que outras, né? Então, a gente tem, por exemplo, o Google, a gente tem o Facebook. Eu vou colocar o Facebook barra Instagram, porque é da mesma empresa, né, do Meta. A gente tem hoje, que é uma plataforma grande também, né, que tem bastante gente, é o próprio TikTok. TikTok. Temos o LinkedIn. E, além disso, né, existem outras que, dependendo da tua empresa, também pode ser um canal legal de vendas, que é o Pinterest, né? Então, são outros canais um pouco diferentes. Cada plataforma dessa se comporta de uma forma diferente. Vou dar um exemplo para vocês. A pessoa que entra no Instagram e no Facebook, ela geralmente está entrando no Instagram e no Facebook para ela se relacionar com outras pessoas, para passar o tempo dela. Então ela entra ali não necessariamente para comprar alguma coisa, mas sim para ela passar um tempo, né? Ver o que os amigos estão postando, ver o que está acontecendo no mundo, ver uma notícia. Então a intenção de compra aqui, digamos assim, a pessoa ela tá muito mais num momento de relaxamento ali, né? Tá mais tranquilo. O TikTok segue o mesmo padrão. Então, a pessoa que está no TikTok, ele tá literalmente ali passando tempo, né? Então, até o nome TikTok, né, vem de relógio, assim, é um negócio super viciante mesmo, né? LinkedIn, a pessoa tá para trabalho. Ela tá ali ou para ela pegar um trabalho melhor, ou para ela conseguir criar a marca pessoal dela, ela conseguir ter mais autoridade. Então aqui ela tá para negócio, né? Ela tá ali por esse motivo.
O Pinterest é muito mais um relaxamento, né? A pessoa está ali para ver uma curiosidade, para te ter uma ideia, né? Então é muito mais um relacionamento. E o Google, quando a gente fala do Google, a gente tem que separar em dois, né? Tem o YouTube e, enfim, hoje o Google tem vários outros, outras ferramentas, né? Mas vamos falar primeiramente aqui, né? Google e YouTube. Quando a pessoa ela está no Google, ela está geralmente pesquisando por alguma coisa. Então ela tem a intenção de comprar alguma coisa, né? Então ela tem essa intenção de realmente fechar um trabalho. Então o Google é muito bom quando a gente quer vender algo mais direto para a pessoa, né? Eu quero aquelas pessoas que estão procurando por tal serviço, por tal produto. Então tende a funcionar bem. O YouTube, ele é um mecanismo de busca também, então tem pessoas que pesquisam no YouTube, né? Então, como fazer tal coisa, como preparar a receita tal. Mas ele também entra dentro dessa parte da rede social, onde a pessoa está ali para relaxar, para descontrair, para ver uma coisa diferente, ver uma coisa legal. Então, quando a gente entende esse padrão de cada plataforma, a gente começa a ver que o tráfego pago que a gente vai fazer para cada uma delas tem que se moldar dentro disso, né? Então, por exemplo, quando eu vou para o Google, anunciar no Google, eu tenho que ser um pouco mais direto, né? Quando eu vou para o Facebook, ali para o Instagram, eu preciso gerar uma conexão com a pessoa para ela dar atenção para mim. E se não, ela acaba realmente não clicando no anúncio, ela acaba não entrando em contato e acaba não gerando resultado. E a mesma coisa acontece no padrão do TikTok, né? Já o LinkedIn, ele, ele, ele é muito mais para essa questão assim de conexão, de relacionamento, tudo mais. Então, é uma prospecção um pouco diferente. Então, cada plataforma vai realmente tipo ser de uma forma um pouco diferente. Mas de todas as estratégias que eu testei, assim, o que hoje tem mais dado certo para prospecção para fora do Brasil, né, é quando a gente trabalha da seguinte forma. Hoje, a plataforma que mais tem gerado resultado para a venda da minha agência, né? Claro que cada serviço que cada um tem aqui muda, né? Então, por exemplo, que nem o nosso amigo que falou que tem uma empresa de construção, nosso amigo que falou que tem uma empresa de energia solar, né? É um pouco diferente. Né? Então, a gente precisa realmente adaptar um pouco. Mas o que deu mais certo aqui no meu caso é quando eu trabalho uma oferta direta para a pessoa. Eu já vou mostrar aqui um anúncio que eu fiz e a gente literalmente traz essa pessoa diretamente para o WhatsApp quando a gente fala de brasileiro, tá? Por quê? Porque às vezes quando a gente leva a pessoa para uma página e ela tem uma barreira ali, né? Ela tem que ir para uma página, depois ela tem que ir para um outro lugar e depois ela tem que passar para outro lugar, a gente acaba perdendo muita gente também nesse processo. E talvez pelas pessoas nos Estados Unidos ali terem esse padrão um pouco mais direto, elas não querem perder tempo, né? Ou sentir que estão perdendo tempo e ter que passar por um processo muito longo. Então, o que mais funcionou para mim é fazer uma oferta direta para a pessoa, chama ela para o WhatsApp. Quando ela cai no WhatsApp, tem uma pessoa que trabalha comigo que faz um excelente trabalho nessa parte de conexão com as pessoas, que ela faz uma ligação para essa pessoa. Então, ela liga para a pessoa, conversa com ela, entende qual que é o momento dela, o que que ela está buscando, né? Entende realmente de forma genuína, né? Quem é o cliente que está do outro lado, o que que ele quer. E aqui também é feito um filtro, porque assim, tráfego pago é como se a gente colocasse um outdoor para várias pessoas verem, tá? Vai ter aquela pessoa que vai olhar para o outdoor e ela de cara vai entender. Poxa, esse cara aqui é exatamente o que eu estava procurando. Eu vou falar com ele e vou fechar negócio com ele. Mas vai ter aquela pessoa que vai olhar para o outdoor e vai entender: será que isso aí é uma clínica médica ou será que é uma clínica estética? Eu vou entrar em contato com ele só por curiosidade para me descobrir isso. Ela não tem intenção nenhuma de compra. Ela só está ali querendo tirar uma dúvida dela. Então existe esse filtro, né? Então essa ligação inicial a gente faz esse filtro, né? E o filtro que o Fernando vai trazer, né, que ele traz no Legacy, é um filtro com inteligência artificial, onde a inteligência artificial ela consegue fazer essa parte inicial, né? Ela consegue atender o cliente nessa etapa inicial do processo. Então, hoje a inteligência artificial ela tá com
uma voz, assim, tipo, tipo, cara, parece uma pessoa, né? Esse é o ponto que eu queria trazer, assim, realmente está parecendo uma pessoa, quase, né? E é só questão de poucos meses, eu acredito, para tá super natural, que tu vai achar que tu tá falando realmente com uma pessoa de verdade ali. E a gente já tá muito próximo disso. Então, essa inteligência artificial, ela faz esse filtro inicial, né? E depois disso, a gente já entra numa parte de fechamento de vendas, né? De trabalhar o cliente para um fechamento, né? Então a gente entra para uma apresentação. Então nessa apresentação, a gente vai apresentar para o cliente, né? A nossa metodologia, como que a gente trabalha, quais são os nossos diferenciais, por que que ele deveria optar a gente em vez de outras empresas. Então a gente traz realmente assim um valor muito grande ali para o cliente nessa apresentação. Eu nem gosto de dizer assim que é uma apresentação de vendas, ela é muito mais uma consultoria do que qualquer outra coisa. Então a gente realmente passa para o cliente um conteúdo, né? A gente ensina ele, educa ele. Tem muita gente que nem nosso amigo aqui que falou que chega até a gente e fala, eu não acredito mais em agência. E aí a gente explica para esse cliente, olha, fulano, chega muita gente também que pensa assim como tu está pensando. Só que se marketing não funcionasse, nenhuma empresa iria investir em marketing, não é verdade? Então, se empresas investem em marketing, é porque funciona, só que tem que ser feito do jeito certo. Então, talvez essa empresa que te atendeu, ela não entendeu a fundo do teu negócio, ela não criou uma base, ela não criou uma estratégia, né, de médio e longo prazo. Então, talvez seja por isso que não deu certo, mas não quer dizer que nenhuma agência vai dar certo para ti, né? Não quer dizer que marketing não funciona. Então, se não funcionasse, grandes empresas, né, e praticamente todas elas não iriam investir. Então, a gente trabalha muito essa consultoria aqui com o cliente, tá? E depois disso, a gente entra já nessa parte aqui do follow-up. Então, né, que seria a gente estar sempre entrando em contato com esse cliente e não com aquela intenção de só venda, 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 venda. As pessoas, eu acho que elas são um pouco cansadas, assim, dessa coisa muito agressiva a ponto da pessoa se sentir, tipo, mal. A gente trabalha aqui num formato que é muito mais assim a gente educar o cliente e ajudar ele do que qualquer outra coisa. Então, quando a gente faz um follow-up ali, é para perguntar para o cliente como é que estão as coisas, né? Tipo, ah, a gente conseguir realmente agregar esse valor. Vou dar até um exemplo, assim, teve clientes que eles foram fechar com a gente depois de 6 meses. Mas por que que eles fecharam com a gente depois de 6 meses? Porque a gente nunca desistiu deles. E assim, teve clientes que eles já tinham fechado com outra empresa, tá? Eles fecharam o serviço com outra empresa e a gente estava sempre ali, ligando e perguntando para o cliente: e aí, fulano, como é que está sendo o trabalho dessa outra empresa aí? Tá sendo legal? Aí o cliente às vezes trazia: enfim, eu não estou vendo o resultado, que não sei o quê, que o pessoal nem me explica, não tem relatório, não tem comunicação. E aí a gente foi nutrindo, a gente vai nutrindo, vai nutrindo, vai nutrindo, vai nutrindo. Quando vê, o cliente vira cliente, né? Então, isso se aplica em qualquer negócio, né? Não é porque o cliente fechou com uma outra empresa que ele nunca mais vai fechar contigo, né? A gente tem aquela coisa muito rígida. Não, o cliente fechou com outra empresa, agora nunca mais ele vai fechar comigo. Cara, tem gente que compra um Samsung e depois está com iPhone. Tem gente que compra um iPhone e depois está com Samsung. Então, né, a gente existe sempre essa possibilidade, né? E nunca desistir do cliente, porque Isso aí, talvez Roger, que não você está seja o falando é momento. muito bom, né? Na questão do follow-up. O follow-up ele é tão importante quanto o primeiro contato. Na verdade, algumas pesquisas mostram que a maioria dos clientes fecham depois de pelo menos 7 contatos, né, com aquela empresa especificamente. Por isso que é importante remarketing no tráfego pago, é importante ter essa cadência de mais de um contato ali com a pessoa. E quando você fala de follow-up, uma das coisas que as pessoas mais têm desafios é fazer isso manualmente, né? Que é o grande desafio. Então a pessoa no Exatamente. WhatsApp a pessoa abandona, esquece, não fala Uhum. mais e tal. Então aí que a gente vê, né, a importância do CRM, porque num CRM, como Legacy, a pessoa consegue colocar, por um exemplo, uma automação lá infinita. Então a pessoa pode esquecer do cliente, mas o cliente numa pipeline de follow-up você vai ter ali infinitamente mensagens programadas, entrando em contato por e-mail, por WhatsApp, por Por tudo. SMS.
de todos os lugares nutrindo aquele cliente, né? Só basta configurar as mensagens vão ser enviadas até o cliente um dia falar: olha, vocês são impossíveis, eu vou fechar com vocês porque vocês são muito bons mesmo, né? Vocês nunca esqueceram de mim, sempre mandando conteúdo, depoimento, e tal, tal, tal. Então isso é muito bom e isso mostra profissionalismo e as pessoas querem fechar com quem é profissional e não desiste tão fácil assim, né? Exatamente. E tem uma coisa interessante aqui, né? Que quando a gente faz uma automação num CRM, dá para te fazer uma automação de, por exemplo, assim, no momento que a pessoa ela demonstra uma retomada no contato, por exemplo, a pessoa estava ali, não respondia mais, daqui a pouco a pessoa acordou. E aí ela responde e começa a mandar mensagem, tu consegue fazer com que digamos assim, ele caia num outro processo mais humanizado cada vez mais. Então, por exemplo, uma IA de voz ligue para ele, ou uma pessoa ligue para essa pessoa, né? Então, tu consegue criar esse fluxo para realmente conseguir tá sempre nutrindo o cliente. Então isso é bem interessante. E até um exemplo bem prático assim para vocês entenderem o poder que tem o follow-up mesmo, né? Tem um cliente nosso que ele é do Brasil, que é um restaurante de fondue em Gramado. Eles trabalham com uma temática diferente. O nome é o TPR. É um fondue bem diferenciado assim, porque eles trabalham com toda essa parte assim de mais lúdica, é uma experiência realmente, sabe, que o cliente vive aqui dentro. Inclusive esse site aqui foi a gente que fez também. Então, o TPR, ele recebe em média por mês cerca de 2.000 pessoas que entram em contato com eles, só de tráfego pago. E o pessoal interno, eu notei que eles não estavam fazendo um trabalho de follow-up. Então era só, eles pagavam pelo tráfego pago ali, né? Chega, né? 2.000 pessoas ali por mês. Só que depois disso eles esqueciam do cliente. Tipo assim, agora vamos trabalhar mais cliente, mais cliente, mais cliente, mais tráfego, 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 tráfego. E esqueciam dessa base. E aí eu falei, pessoal, cara, vamos olhar para isso, né? Olha aqui, todo mês tá entrando 2.000 clientes aqui, por que que a gente não trabalha eles, né? Por que que a gente não trabalha esses leads aqui? E aí, depois de tanto eu bater nessa tecla, depois de tanto eu ficar batendo em cima disso, eles decidiram começar a trabalhar. E no momento que eles começaram a trabalhar, cara, tem gente que simplesmente entrou uns meses atrás e aí compra, e aí gera indicação, e aí começa a trazer mais gente, e aí isso se torna uma máquina, né? Porque tá sempre entrando gente nova, tu tá nutrindo as pessoas que já estão na base, e aí acaba virando realmente uma máquina que tá sempre prospectando e sempre gerando cada vez mais receita. Então, é esse processo realmente assim que é feito. Eu vou mostrar para vocês um anúncio que eu fiz nos Estados Unidos, que eu testei alguns, e esse anúncio aqui, ele pode parecer simples, tá? Ele é algo, tipo, feito em casa mesmo, bem caseiro, mas ele foi o anúncio que mais gerou resultado na minha agência, né, em prospecção para fora do Brasil. Eu não sei se vai estar com áudio, daí tu me confirma, Fernando, se vai puxar o áudio aí? Confirmo. Põe aí, sem áudio. Legal. Vou colocar para rodar aqui para vocês verem. Tá sem áudio, Roger. Ah, tá sem áudio? Sem áudio, isso. Tá, deixa eu ver aqui. Acho que tem que compartilhar de novo. Eu acho que eu tenho que compartilhar só a tela, né? Deixa eu tirar aqui e Não, fazer isso para você. é que no Zoom você clica, aí você compartilha e no cantinho tem um botãozinho de share o áudio também. Ah, achei aqui. Boa. Agora vai. Pegou? Não, cara, Não? não. Mas dá para ler o texto. Se você dá o Eu play, vou, eu vou narrar aqui então para vocês, dá tá? para ler o texto Mas embaixo vou ali. dar o play aqui e vou narrando aqui para vocês. Deixa eu tirar o áudio para mim também não me confundir. Beleza. Então, ó, eu falo o seguinte, né? Eu tenho uma proposta para ti que é empreendedor nos Estados Unidos e fatura mais de US$ 10.000 por mês, que é uma proposta muito arriscada, mas ela é só arriscada para mim, porque para ti tu tem praticamente risco zero. Nos últimos 5 anos,
eu e meu time, a gente já ajudou empresas como essas que você está vendo na tela a terem resultados como esse daqui, onde a gente literalmente dobrou o resultado do nosso cliente aplicando uma boa estratégia de marketing e tráfego pago. E detalhe, investindo menos, né, do que no período anterior. E a mesma coisa que foi feita nesse nosso cliente também pode ser feita no teu caso. Deixa eu só voltar aqui que eu me perdi. Também pode ser feita no teu negócio. E essa proposta que eu tenho para ti é o seguinte: eu preparei uma consultoria 100% gratuita, onde eu entendo o teu negócio, eu vejo as possibilidades, né, e crio um planejamento estratégico para que tu possa cada vez ter mais resultados daqui para frente. Se tu gostar dessa primeira conversa, a gente pode conversar sobre fechar um negócio. Se tu não gostar, tá tudo bem. Tu vai sair dessa reunião com uma metodologia pronta para você aplicar no seu negócio. Então, você sai ganhando de todos os lados. Se você contratar ou se não contratar, você sai ganhando. Então, clica aqui e conversa diretamente com a gente por WhatsApp. Então, vocês viram o quão direto é e o quanto que eu vou quebrando as objeções ali, e é um vídeo muito simples mesmo. Então, quando a gente fala de um tráfego direto, né, que é tipo assim, cara, eu já quero chamar a pessoa para uma reunião, eu já quero apresentar meu produto, a gente precisa conseguir, já num primeiro vídeo, já conseguir conectar com a pessoa, aí a gente vai quebrar algumas objeções dela, né, quebrar algumas crenças que a pessoa pode ter, e como que a gente faz isso? Mostrando o resultado. Uhum, Então, ali no vídeo, vocês podem ver que eu já fui trazendo resultado, já fui trazendo autoridade, né? Então, essas empresas que você está vendo aqui confiam no nosso trabalho. Esse resultado aqui foi a gente que gerou. Então, a pessoa já, opa, esse cara, no mínimo, ele sabe do que ele está falando, né? Então, isso já gera mais confiança ali para o cliente. E aí, eu tiro todo o peso do cliente. Eu tirei todo o risco dele. Ele não tem risco nenhum. Se ele participar e não gostar, cara, tá tudo bem. Ele vai sair de lá com mais conhecimento, né? Ele vai sair de lá com algo para aplicar. Então, a gente tira todo o risco do cliente. E é algo prático, né? Tipo assim, cara, qual é a chamada para ação no final? Clica aqui, entra em contato, né? Para a gente poder conversar. E aí já vai direto para o WhatsApp. Então, isso a gente pode aplicar para qualquer serviço, né? Qualquer negócio, quando a gente quer fazer uma venda mais direta, né? E claro que existem funis de vendas onde eles são mais educativos e funcionam muito bem no longo prazo, assim, tem um funil ali que ele traz assim mais educação e tudo mais, né, da pessoa conhecer o teu produto, educar ela, funciona super bem também. Mas para quem quer ter resultado rápido, tem que ter uma pegada assim mais direta, né, mais prática. E pode ver, em nenhum momento nesse vídeo eu menti para o cliente. Eu só falei a verdade para ele. A gente de fato tem esses clientes, a gente de fato tem esse resultado. Então eu não menti nada para ele. Então, eu acho muito legal a gente poder trazer a verdade sobre o nosso negócio, né? Então, a gente trabalha nesse método, dessa forma, esse é o nosso diferencial, assim, 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 e deixar no fim a opção para o cliente, né? Para ele escolher, né? Se ele quer escolher realmente o nosso trabalho ou não. E outra coisa que eu sempre bato na tecla, assim, principalmente nessa parte do marketing, é que tem muita gente por aí vendendo mentira, né? Vendendo promessas que não são verdade, né? Principalmente nessa questão assim de tráfego pago, de marketing digital. Então eu tento literalmente seguir pelo caminho completamente oposto. Então quando eu chego na reunião para o cliente, eu falo para ele, cara, se tu acha que marketing é da noite para o dia, realmente é melhor a gente nem seguir conversando, né? Tipo, já falo para ele na reunião que marketing é um processo, né? Existe uma metodologia, existe um trabalho, gera resultado, mas ele depende dessas etapas. E dessa forma, cada vez mais o cliente confia em ti e ele começa depois de um tempo a ver resultado também. Então, isso é muito legal da gente trazer. Então, basicamente, esse anúncio rodando para fora do Brasil, levando a pessoa diretamente para o WhatsApp, é o que funcionou, né, para a gente no sentido de prospecção, assim, para brasileiros. O que tem funcionado para a prospecção de americano, né? E aí, entrar aqui num case de sucesso que a gente tem na empresa, que é bem legal, para vocês verem. Prospecção para americano, ela é muito mais prática, né? Então, que nem eu falei para vocês. Então, o americano, diferente do brasileiro, ele não usa o WhatsApp, tá? Ele não usa o WhatsApp, ele usa text message e ligação. Então, esse aqui é um site que a gente fez para o nosso cliente, onde a gente procurou deixar super em evidência, tipo, o telefone. Então, o telefone está aqui em cima,
Aqui embaixo já tem uma opção de contato, então a gente deixou tipo várias opções de contato assim ao longo da página, para que se o americano quer ligar, ele já liga direto, tá? Outra coisa, o americano ele preza muito pelo review, depoimento. Então a gente já colocou logo em primeiro lugar depoimento de Google. Tá vendo aqui, ó? Tem vários depoimentos de clientes, vários depoimentos. Então isso daqui já gera uma prova social para o americano. Outro ponto que para o americano pesa muito é realmente ele conseguir ver se a tua empresa é real ou não. Então, o que que a gente fez? Todas as fotos que tem no site, todos os vídeos são do próprio cliente. São imagens reais, são vídeos reais e mostram realmente o pessoal trabalhando e fazendo, né, o serviço deles do jeito que eles fazem no dia a dia. Então, ó, vídeo aqui, fotos reais, né, todas as fotos aqui são deles mesmo, reais, de trabalhos realizados. Aqui, mais foto real, foto real, vídeo, ó, depoimento, aqui os planos, mostrando a região. Então, quanto mais direto for, né, e mais focado realmente em ser direto no teu serviço, mais resultado você vai ter. Nesse caso aqui, a gente prospecta, né, no caso deles ali, no Google. Então, o Google, geralmente pegando pessoas que estão procurando, né, pelo serviço, já direcionando aqui para dentro do site e aqui a pessoa já consegue ter as opções de contato. No caso do Facebook, a gente tem trabalhado uma estratégia que ela é bem similar àquele vídeo que vocês... Opa, entrei no meu Face. Que é bem parecida com aquela que eu mostrei que a gente fez para os Estados Unidos. Aqui, ó. Então aqui, ó, tem uma imagem que é um carrossel, né? Que esse aqui a gente fez com inteligência artificial, mas aí depois tem antes e depois, né? Mostrando aqui como que estava antes, como que ficou depois, o serviço, né? Então mostra realmente a entrega deles, depois depoimento, e aí depois já chama a pessoa diretamente para ela fazer um agendamento. Aqui a gente tem vídeo também, então esses vídeos eles dão muito certo. Então, basicamente é um vídeo, né, falando sobre a companhia, mostrando os reviews. Olha aqui como a gente bate na tecla do review, né? A gente bate muito na tecla do review. Ó, mostrando que eles têm carro, porque tem muita empresa de limpeza nos Estados Unidos que não tem estrutura. Não tem estrutura. Então, o diferencial deles é a estrutura deles, né? A equipe que eles têm. Então, a gente bate muito nessa tecla aqui. E tem uma chamada aqui, que nem em alguns vídeos, né? Dando um desconto para a pessoa na primeira compra. Então, a pessoa ela ganha esse desconto, né, na primeira compra dela. Então, pode ver que a prospecção para americano ela é direta, tá? Ela é super direta, ela não tem muito rodeios, né? Aquela coisa prática, rápida e muito focada naquilo que realmente importa, né? Na verdade, sabe? Então, por isso que eu falei no começo dessa aula que prospectar para americano é fácil, sabe? O que nos limita é muito uma crença que a gente tem. Às vezes uma barreira de idioma, mas no fim das contas é fácil, sabe? Só a gente precisa realmente conseguir ter essa crença que a gente pode vender para o americano também, né? E uma outra coisa que é interessante falar para vocês aqui dessa questão do americano, o americano, né, se vocês realmente querem vender para americanos em si, eles têm uma questão com essa questão assim de comunicação em inglês, né? Então eles gostam de falar com alguém ali que, cara, pelo menos fale, né, minimamente bem ali o inglês, né? Então isso é uma coisa que tem alguns clientes nossos que o que eles fizeram por eles não saberem falar inglês? Eles contrataram uma secretária americana para que essa secretária americana fizesse essa parte inicial da prospecção, né? Essa parte inicial do atendimento. E aí deu muito mais certo. Mas agora, com inteligência artificial, né, no caso do Legacy, por exemplo, é muito mais fácil, né? Porque tem inteligência artificial que consegue também fazer esse primeiro atendimento. Então,
Isso fica tudo muito mais fácil. Pessoal, o que eu tinha para trazer hoje para vocês aqui, eu consegui passar por praticamente todos os pontos aqui. Quero escutar um pouco de vocês se ficou claro, né? Se tem alguma dúvida que eu possa daqui a pouco trazer aqui com um pouco mais de clareza para vocês. Mas eu tive que realmente conseguir trazer tipo um conhecimento aí que adquiri, né? De uma forma muito enxuta e que pudesse realmente passar pelos pontos mais essenciais. E eu acredito que o fundamento, né, que eu passei no começo, esses pontos essenciais é a base para ter resultado. E dentro disso que a gente consegue criar todo o resto, né? Muito bom, Roger. Muito bom, irmão. Gratidão, cara. Sensacional. Salva de palmas aí para o querido Roger. Arrebentou aí nesse treinamento. Veio passar para a gente aí muita informação legal. Obrigado mesmo, irmão. Realmente foi muito bom. Pegamos aqui vários conceitos, ideias, né, de como fazer o tráfego aqui para os Estados Unidos, entendendo os públicos, né, porque isso muita gente confunde, né? Imagina você pegar e fazer tráfego americano e jogar ele para WhatsApp. Então você já bagunçou tudo e perdeu uma boa verba de grana, porque a maioria dos Isso. americanos raiz não utilizam o WhatsApp, né? Inclusive, eu tô com um desafio, precisando fazer um grupo com alguns funcionários americanos novos e os caras não têm WhatsApp de jeito nenhum, entendeu? Nem pedindo os caras têm. Então, É isso. aí eu tô vendo aqui se faço grupo no Telegram e tudo mais, porque o pessoal não usa mesmo. E mesmo quem Isso. tem, eu tenho amigos brasileiros aqui que estão aqui há muitos anos e eles até têm, só que os caras não acessam. Não acesso. Não Isso aí. acessam. Tipo, o cara tá aqui há muito ano, o cara não acessa. Eu já mandei mensagem para um amigo meu uma vez, falei, irmão, você vai lá, tal, no negócio e tal. Cara, tem um que respondeu um mês depois dessa mensagem. Putz, não abro esse aplicativo e não sei. Mano, como é que pode? Mas é totalmente ao contrário. E assim, a cultura é diferente. E a gente tem que entender essa questão da cultura para poder vender. Isso vale para o marketing de tráfego pago, isso vale para a construção, isso vale para qualquer negócio. Para quem está aqui como afiliado, quer vender o CRM como o principal negócio ou o negócio part-time. Então, essa aqui é isso que a gente tem que entender, né? Qual é o público que a gente quer atingir para você poder ter o resultado. E aí vamos abrir para perguntas aqui, né? Tem algumas pessoas que querem fazer algumas perguntas aí, tem algumas pessoas que são gestores de tráfego, quiser levanta a mão. A gente tem aqui, você tem mais um tempinho aí para responder, Roger? Como é que tá aí? Beleza. Não, tá Legal. tranquilo. Então a gente Vamos tem aqui um mandar. botão de reações ou react, que você pode clicar aqui, levantar sua mão, ó, tem o raise hand ou levantar a mão, não sei como é que tá aí em português. Aí você faz assim e a mãozinha levanta e você pode perguntar. E o Luan já levantou, ó. Muito bom, Luanzão. Jô quer fazer alguma pergunta? Cleito, Rafael, Wellington, Cláudio, Michele, Sheila, Renato. Pode levantar a mão aí e aproveitar e perguntar pro Roger e aproveitar esse, esse convidado nosso hoje que tá aqui. Beleza, Luan? Tá com você? Manda ver sua pergunta aí, querido. Manda, Luan. Boa noite, pessoal. Tudo bem, Roger? Beleza, Fernando? Então, cara, eu já presto. Tá conseguindo me ouvir? Tranquilo? Boa, tô te ouvindo Sim, sim. senhor, Aham. excelente. Show. Eu já presto serviços aqui no Brasil como gestor de tráfego e eu ingressei em uma mentoria para vender justamente para brasileiro nos Estados Unidos tem um mês, Legal. mais ou menos. Só que eu vejo muito pessoal falando lá do custo de aquisição desse pessoal. Uma mensagem no WhatsApp, por exemplo, tem custado muito alto, às vezes até nem chega. Algumas pessoas estão tendo resultado quando investem coisa de R$ 200 a R$ 300. Só que eu não fico. Às vezes é só a opinião de algumas pessoas que não estão dando resultado, entendeu? Então eu queria ouvir Perfeito. a sua opinião, se tem dado certo para você, qual é a verba mais ou menos que você tem colocado e tem dado certo nessa aquisição, certo? Boa. E, Boa. e Ótima aí pergunta. e a ideia até porque aqui no Brasil, os clientes que eu tenho focado muito em implementação de CRM. Então, uma Boa. das coisas que me chamou a atenção do evento atual é estar aqui é por isso, porque sem CRM hoje Não dá. é deixar dinheiro na mesa. É. Sem dúvida. E é Concordo isso. plenamente. Não, muito boa pergunta, muito boa mesmo. Uma coisa que a gente tem que entender é que quando a gente anuncia no Brasil, a gente está no território brasileiro e a moeda do Brasil é real, né? Quando a gente anuncia Certo. no território americano, a moeda é dólar. Então não quer dizer que está caro, quer dizer que a nossa moeda está desvalorizada. Esse é o ponto, tá? Então, o lead, né, se for ver, por exemplo, o lead que eu tenho na agência, ele é um lead muito parecido com o custo que eu tenho de lead nos clientes, que gira ali, deixa eu até abrir aqui só para te falar um número bem realista mesmo, mas ele gira ali em torno de, deixa eu só fazer uma calculadora aqui para falar para ti,
Peraí. Ele gira ali em torno de US$ 15 mais ou menos, né, o lead. Então, só que Certo. US$ 15 é o quê? US$ 15 vai dar 80 pila, né? 80, R$ 70 mais ou menos, né? Ok. Então, ele é sim um lead mais caro do que o lead do Brasil. Então, por exemplo, se a gente fazer tráfego no Brasil, vai conseguir ter um lead ali na casa dos R$ 20, R$ 30, dependendo da estratégia ali, talvez tu consiga até baixar, assim. Mas para fora, por a gente estar no mercado americano, ele vai ser dolarizado, tá? Ele vai ser dolarizado. Mas não dá para a gente achar que tá ruim, porque tu tem que olhar sempre em dólar, tá? E hoje o meu custo de lead ele gira em torno dessa faixa ali de US$ 15 mais ou menos para fora do Brasil. E o valor que eu invisto hoje, que eu investia no começo, na verdade, quando eu comecei, era R$ 3.000 por mês, tá? Esses R$ 3.000 por mês me geravam ali no mês, assim, número de lead, deixa eu fazer aqui, 3.000 dividido por 90, mais ou menos, em torno de uns 30 leads, mais ou menos, tá? Desses 30 leads ali, cara, converte uns 4, 5, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, depende muito daí de como que é esse atendimento, né, como tu vai conseguir conectar ali com a galera. Então, essa taxa de conversão, ela varia, tá? Mas eu comecei com 3.000, hoje a gente investe ali em torno de 6.000, mais ou menos, então a gente foi subindo. Mas uma dica que eu te dou é, se tu não tem muito investimento ainda, quebra um pouco a cabeça em qual que é o melhor anúncio que tu pode fazer, tá? Tenta fazer anúncio em vídeo, que eu acredito que vai performar mais. Então, coloca a cara, sabe? Tipo, mostra a cara mesmo, não fica com medo, não. Fala a verdade mesmo. E pensa no criativo. Pensa no criativo, trabalha nele, faz um criativo muito bom. E aí pega toda essa verba que tu tem e joga nesse criativo e não segmenta muito, não. Deixa mais aberto mesmo ali na região, coloca naquelas regiões ali onde é que tem mais brasileiros e direto pro WhatsApp. Vai dar bom. É o que a gente fez. E esse modelo de comunicação ampla, em vez de focar em um nicho, tem funcionado para você, não é isso? E só mais uma dúvida: se você me recomendaria começar a investir agora no final de ano, quem sabe que o custo também pode aumentar um pouquinho, ou esperaria para talvez lá para o meado de janeiro? Perfeito. Respondendo, só me repete a tua primeira pergunta lá que tu Se fez. o seu criativo que você mostrou aí, por exemplo, ele está amplo, né? Não está subnichado para, por exemplo, Ótimo, Construction, ótimo. Paint e tal. Isso. Se esse modelo, assim, se você já testou, subnichar ou desse modelo é o melhor para você? Não, perfeito. Cara, nichar é muito bom depois que tu já tem uma agência ali um pouco maior, porque daí tu consegue escalar mais, né? Tu consegue, digamos assim, ter um processo melhor. Então, fica mais, consegue melhorar o teu processo. Mas como nos Estados Unidos eu estava aprendendo e, tipo assim, não tinha nenhum cliente, eu fiz aberto para aprender e ver qual nicho que eu gostaria mais de atuar, né? Então, não tinha essa noção. Então, eu fiz aberto. E uma coisa que é legal, assim, eu comecei a perceber que o padrão de serviço nos Estados Unidos é muito parecido. Então, tu não precisa nichar muito, não, sabe? Deixa mais aberto mesmo, porque tu vai ver que é muito parecido. Então, sugiro tu deixar aberto. E a outra Perfeito. pergunta que tu fez? Do, sobre a verba aumentar um pouquinho o custo no fim de ano, né? Se você me recomendaria agora Que mesmo ou para janeiro? tá. Eu não sei como é que tá o teu momento, assim, se tu tem, por exemplo, ali, tá recebendo uma renda, tá mais tranquilo, eu sugiro que tu pense agora no final de ano em montar a melhor estratégia para que janeiro tu comece com tudo. Por quê? Porque dezembro, a maior parte dos empresários, eles estão já pensando em 2026. Então, eles estão Sim, viajando, eles estão já, né, cara, outro ritmo. Então, Uhum. tu vai sim conseguir lead, só que todo mundo vai te falar, Luan, vamos conversar em janeiro. Me chama em é, janeiro, dá uma É, ideia em janeiro, porque eu tô viajando, entendeu? Então, isso aí é o que provavelmente vai acontecer. eu já estou sofrendo com isso já aqui no Brasil mesmo. Mas beleza, era isso, né? Obrigadão, viu? excelente, excelente. Muito bom, muito bom. E depende muito também, né, das épocas aqui nos Estados Unidos, depende da região que você está captando cliente, né, e depende também do nicho, entendeu? Então, por exemplo, se a gente for falar da área de construção em regiões de neve, é bem complicado, entendeu? Nessa época. Então você tem que ficar muito ligado nisso também, viu, Luan? Porque Sim. Verdade. a área da construção é uma área boa, mas na época de construção, cara, por exemplo, eu tenho amigos que têm
empresas, né, igual a minha de energia solar aqui, né? Então eles têm lá em Boston. Os caras estão, meus amigos estão tudo viajando agora, cara. Eles fazem o ano Sim. deles, depois, nessa época, eles ou vêm pra Flórida aqui, onde eu tô, ou eles vão. Teve um aqui que eu vi aqui que tava em Barbados aqui agora. Tava numa praia linda lá. Os caras fogem da neve, irmão. É melhor segurar a onda agora, em janeiro a gente vai com tudo, melhor. É, A neve é tensa aqui, os caras fogem. Mas show de bola, muito bom. Obrigado, viu, pela sua participação. Manda uma mensagem pra mim lá, irmão, pra gente se conhecer mais depois. Queria entender mais Mando o que você sim, tá fazendo, tá bom? mando sim, valeu, show de Show de bola. bola, show de bola. Ô, Roger, sua câmera saiu aí, querido. Acho ué, que que estranho, você eu tava foi falando sem compartilhar imagem, alguma tranquilo. tela, aí eu acho que deve ter ocultada. Normal. Valeu por avisar aí. Show. Vai lá, Ju, pergunta aí, meu querido. O, deixa eu te falar, eu tava falando até pro Fernando que eu já tive, já tive empresa, não pode ser precisamente empresa, né? Eu tive uma loja no Amazon e foi bom, mas aí, mais ou menos assim, resumindo, eu estou na área da construção, só que, por exemplo, eu vejo muita dificuldade nessa área aqui, porque eu conheço várias pessoas no país todo e eu tenho 10 anos que estou mexendo com isso nesse mercado de construção e assim, cara, eu vi você falando assim, são pessoas que não estão tendo resultado, mas não é resultado de não investir, é Claro, claro. resultado de porque tem empresas que estão querendo fazer teste com teu dinheiro, entendeu? Sim, É, sim, isso é sem dúvida. verdade. Uhum. Cara, eu tô É, sendo sincero, viu? Eu tô sendo sim, sincero. São pessoas que são companhias que estão fazendo teste com teu próprio dinheiro, perfeito. pegando, tipo, com uma metralhadora e jogando para todo quanto é lado. Eu acho que isso aí, eu tava falando aqui agora com Deus agora, que a nossa dor é o nosso objetivo. E hoje mesmo eu orei a Deus, falando com Deus, Senhor, qual é o meu objetivo, porque que eu quero ter outro negócio, outra fonte de renda. Amém. Amém. E, cara, eu te pergunto, quem não entende de marketing, é possível, porque de marketing digital, porque eu tinha farmácia no Brasil Sim, e todos os dias eu saía da loja, eu ia para o outro lado da farmácia e vinha caminhando como se fosse um cliente para saber o que é que tinha que mudar. Então, tipo assim, mais ou menos o que entender o que o cliente quer. Era no meu ramo. É possível começar sem entender nada? perfeito, perfeito. Cara, eu acredito muito que quando a gente confia plenamente, né, naquilo que a gente quer realmente fazer, tipo, as portas elas vão se abrir e a gente não vai entender muitas vezes os meios de como que eles vão chegar até a gente, mas realmente a coisa ela acontece. Sobre o marketing digital, né, existe, que nem eu falei assim, existe muita promessa por aí. Então, não dá para a gente também ficar pensando e correndo atrás do dinheiro. Porque, por exemplo, tem gente que fala, ah, não, que PLR, não sei se já ouviu falar, dá certo. Ah, não, porque dropshipping dá certo. Ah, não, porque não sei o que dá certo. Mas o que realmente dá certo é aquilo que tu faz bem e aquilo que tu sente que tu deve fazer, né? Aquilo que tu realmente vê que tu realmente acredita naquilo. Então, isso dá muito certo, né? E cada vez mais a gente vê agora nesse mundo onde qualquer pessoa com uma câmera pode abrir e falar do seu conteúdo, possibilidade de ganhar dinheiro com quem tu é. Tu sendo quem tu é, hoje tu consegue monetizar isso. E era uma coisa que antigamente não era tão comum quanto é hoje, né? Então eu acredito que é totalmente possível, sim. E o marketing, ele não é muito o que essas pessoas acabam vendendo por aí, sabe? Tipo, acabou se criando uma narrativa em cima do marketing de que, ah, não, se tu não entende marketing, tu não vai dar certo. Não é bem assim, sabe? Então, tu consegue realmente conseguir pegar os conceitos e entender de uma forma mais simples e realmente fazer o que você acredita. Eu tenho certeza que Deus colocou dentro de ti algo que ele tem te chamado. E no momento que tu começa a seguir esse chamado que ele te deu, as portas vão se abrir. E não vai ser através do teu braço, não vai ser através dos teus meios, mas através dos meios de Deus, que a gente não consegue entender. Mas acontece.
Amém. Amém. E, tipo assim, eu acho, eu não sei o porquê, como você está falando aí, eu acho que é uma vantagem, no meu caso, assim, eu creio, né? Por entender o lado da construção, onde que está a dor, são os clientes, como os clientes se comportam, qual a época certa de fazer uma coisa. Cara, não sei como é que vai fazer, mas eu não sei como é que vai acontecer, mas vai acontecer. É isso, é isso. E o que que tu vê assim que seria o primeiro passo assim que daria para fazer? Cara, aprender a, como é que fala? Como é que funciona o marketing em si, tipo assim, de propaganda, essas coisas, assim, mais ou menos eu que entendo de tanto ver Uhum. pessoas falando, que não sei o quê, vem pra cá, que não sei o quê, pá, 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 pá. A gente não vê sinceridade. Na hora que a gente vê sinceridade em algum, eu já colo ali e fico só escutando, mas eu fico escutando não mais para clicar. Uhum. 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 Não, Clique eu te entendo. aqui, só para entender. E eu já, tipo assim, meio que. Eu gostei do que tu falou no teu lá. É bem. Não tem muito mirabolismo, certo? E eu vou te falar uma coisa, hoje mesmo eu mandei para ela ainda não é sócia da empresa, mas ela vai se tornar porque ela tem feito um trabalho muito bom dentro da empresa. E eu falei para ela que eu acho que eu vou gravar um novo criativo sendo ainda mais verdadeiro, porque eu acho que esse ainda não tá tão verdadeiro, sabe? Então eu acho que é isso que vai fazer a diferença no final, né? Sim, com certeza. Rapaz, eu vou te falar uma coisa: que ser verdadeiro aqui é a melhor coisa que tem para os brasileiros, porque os que querem comprar realmente, vou te falar a sinceridade, os que querem realmente comprar o marketing, a propaganda, eles precisam de pessoas verdadeiras, porque já tem muita gente enchendo linguiça aqui. Já, pra Muita caramba. gente enchendo linguiça. Meu irmão, eu vou falar uma coisa para você. Eu já falei, bati na tecla várias vezes. Se eu tivesse a oportunidade de conversar um dia com o Flávio Augusto, eu ia falar assim, cara, sai dessa furada, que é furada isso aí. Esses caras prometem demais e não cumprem nada. Nada, 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 nada. Nada a ver Eu com vou a. te falar, ó, eu vou te falar, Eu pensei a eu tô mesma coisa. revoltado. Sabe por que que eu tô revoltado? Eu fazia marketing de era US$ 1.000 por semana. Uhum. Só de Google e Facebook, 1.000 por semana. É Hum, bastante coisa. É É muita bastante. coisa. É. É muita coisa. Então, tipo assim, foi US$ 1.000 por semana durante 5 meses. Puxado. Fora, É. fora o deles. Fora o deles. E E deixa eu mais te perguntar, Jô, nessa época que você fez com a V4 lá, de o que que quatro. É. Ah, sorry. Ah, eles te indicaram algum CRM, alguma coisa assim ou não? Cara, o que eu descobri depois, Fernando, foi o seguinte: se tu não é uma companhia grande, eles não te pegam, eles te mandam para quem é franqueado. Sim, sim, sim. E eu acabei caindo numa franquia. Nos primeiras Não, semanas, sim, sim, isso é, até isso eu entendo, mas eles chegaram a te indicar algum CRM? Você tinha acesso ao CRM ou não? deles não. Entendi. Você tinha acesso aos leads só onde? Como que caiu os leads pra você? Eles mandavam o lead. Não, na verdade tinha o CRM. Ah, tá. CRM, aí as pessoas. Não, não, só ligava. Só tinha ligação de pessoas pedindo trabalho. Ah, já era pro seu telefone direto. Ah, Era, entendi. direto pro Caraca, telefone. então era só Google, então, entendi. É, É. entendi, complicado, irmão. Assim, hoje em dia é o que eu falo, não tem como você fazer tráfego pago se você não tiver um CRM e bom, né? E de qualidade. E uma outra coisa que eu sempre bato na tecla, cara, é você ter o atendimento rápido. A maioria dos problemas de marketing não é o marketing, é o atendimento rápido. É você atender rápido o cliente, é você não tem que falar antes de 5 minutos, cara. E imediatamente é prioridade. E uma pessoa hoje para ficar full time no telefone assim que o lead chega é complicado. Por isso que a IA ela vai diferenciar isso no mercado, entendeu?
Então, hoje você pegar, por exemplo, você quer ver uma coisa legal aí? Cara, você me indicou um cliente agora, o Jô indicou um cliente para mim agora, que a gente fez um projeto junto de solar, né? E foi quase US$ 100.000, né? Um cliente. Indicação, tá vendo? Então, indicação funciona muito aqui. Então, por exemplo, nesse primeiro momento, quer entrar nesse mercado, pega para afiliar ao Legacy Scale, por exemplo, e indica essa ferramenta, cara. Você já entende de marketing, enquanto isso, você já vai estudando o marketing digital. Se você unificar marketing digital com o CRM, implementação, igual o Luan falou que faz também, mano, você vai arrebentar, cara, entendeu? E porque as pessoas precisam, é a dor de muita gente. Porque qual que é a maior dor do empresário? É vendas. É Como que venda. você consegue a venda? Marketing e um bom processo comercial. Não tem outro jeito, irmão. E Tá? o atendimento tem que ser rápido, cara. Ó, tem que ser assim, ó, muito É, rápido. é isso Os aí. dois clientes nossos aqui que mais vendem nos Estados Unidos, um, ele é alucinado por venda. Então, caiu o lead, ele fica ligando, 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 até o lead atender. E aí ele fala que se o lead não responde, ele continua, continua, continua. Ele faz isso durante um mês inteiro. E ele só para se o cliente mandar ele longe, né? Então, esse aí vende muito, que é o Gil. E o outro que mais vende é uma empresa de limpeza de piscina em Orlando, que também ela, cara, cai o lead ali, ela é aquela vendedora chata, né? Que tá toda hora em cima, toda hora ali trabalhando o lead. Então, que nem E, o Fernando falou, assim, é muito legal essa questão do CRM, porque tu consegue ter uma base. E eu acho legal, sim, tu estudar, né, essa parte de como funciona esse processo de vendas. Para que no momento que tu for contratar uma próxima empresa de marketing, tu possa saber se eles estão realmente fazendo um bom trabalho, se não estão, se está funcionando, se não está, né? Então tu consegue realmente ter essa clareza. Então fica muito mais fácil depois. uhum, Eu tô achando aqui que eu não, eu mesmo, eu já, tipo assim, do tanto que eu já investi, eu mesmo, eu acho que eu, porque já agora eu tô com aprendeu. tempo, eu mesmo agora eu tô querendo fazer eu mesmo. Minha esposa até falou assim, faz tu mesmo, tu não apanhou tanto, faz tu mesmo, tu já sabe onde é que é a dor. Aí, ó. Ó, Mas pronto. se tu quiser, a gente conversa depois, eu te ensino, hein? Tudo que eu sei, eu te passo ali o passo a passo e tu aplica aí. O que que Olha, tu acha? uma aliança juntando os três aí. É? Bom demais. Depois a gente conversa aí. O Luan levantou a mão ali. Manda, Luan. Opa! Aí eu também fico à disposição aí se precisar tirar alguma dúvida também, um pouco da experiência que eu tenho aqui para o Jotoriano ali, tá? Boa. E aproveitando também que o Fernando perguntou de CRM, a V4, se eu não me engano, ela é parceira da Como aqui no Brasil. Eu não sei se eles implementam também para os Estados Unidos o Como. Eu implementei também a Como aqui para alguns clientes meus. E nos Estados Unidos, o pessoal da mentoria que eu faço aqui, a maioria tá implementando a Go High Level, Uhum. Uhum. certo? Aí eu, Isso eu aí. acho que tá mais ou menos nessa linha aí. É, não, exatamente. O propósito é esse. E a gente tem o Legacy Scale, né, que é a nossa ferramenta, né, do CRM baseado em Go High Level, inclusive, entendeu? Então, tá bem personalizado, só que a gente inverteu a vertente para um atendimento rápido comercial, entendeu? Porque a gente manja de comercial. Porque não adianta nada também colocar um CRM lá e não ter um processo comercial bom, porque o gestor de tráfego perde o empresário que te contratou, né, como gestor, se não for implantado uma IA que liga rápido lá pro lado de lá, para eles, o cara vai falar: Ah, mas falou quando com o lead? Nossa, entrou ontem, falei hoje. Tipo assim, um dia depois. Aí o cara fala: Ah, mas o lead estava desqualificado, não me atendeu e não sei o que. Ah, mas não atendeu? Claro, né? Você falou um dia depois, entendeu? Então, quando a gente já coloca o CRM, coloca uma IA de voz que já liga em menos de 5 minutos, já agendando na agenda do cara, para o cara ir lá fazer a visita, aí você já está resolvido a parte comercial também, do lado de cá do tráfego, entendeu? E aí o cliente continua na base por muito mais tempo. Então, é isso que a gente está ensinando para os gestores fazer, entendeu? É muito importante porque, na verdade, eu acho que até nos Estados Unidos o pessoal tá mais na correria do que aqui, né? A Muitos. principal trabalho é mais Aqui, trabalho irmão. braçal, né? Prestação de serviço, aí o cara não tem nem tempo, pô. Aqui existe uma frase, você vai ouvir muito, quem mora aqui sabe, né? A correria da América. Já viu isso, né? É isso, Correria da sim. América. Todo mundo fala isso. Tô na correria da América. Que correria da América, moço? Para com isso, entendeu? Mas virou uma crença popular, velho. Isso aí, entendeu? É, É isso. só entendi isso quem tá aqui, filho.
Só. Quem não tá aqui não entende, não. Agora, o Fernando, eu entrei um tempo atrás, um tempo não, um bom, um mês atrás, tem uma companhia que eu achei muito interessante o jeito dela trabalhar dentro daqui da América. Eles Como é o são do nome? Brasil. Como é o nome? É a Hershey. Eu conheço, eu acho que é do Cristiano, eu sei quem é o dono. Eu achei muito interessante. Eles têm o próprio call center deles. Sim, eu sei. Então, mas não precisa de call center, moço. Com a minha do CRM da Legacy, você não precisa daquele call center. É Então, é caro, isso que eu filho. tô Eles cobram US$ 600 só para aquele call center, para fazer o atendimento do teu cliente. Você pega a CRM da Legacy, US$ 87 por mês. Você coloca uma IA no teu negócio, não precisa pagar 600 para Rush. Uau, Fê, manda para mim o link. Faz que nem o Pablo, assim, ó, o link tá em qualquer lugar aí, ó. Ai, moço. LegacyScale.io, acessa aí. LegacyScale.io. Entendeu? Uai, Não Fernando, tem, tem uma filho. pergunta. Ah, A ferramenta, ela se aplica para qualquer tipo de negócio? qualquer Por tipo de exemplo, o negócio. pessoal do ramo, para o pessoal do ramo de restaurante, os donos de restaurante. Dá para usar também? Qualquer negócio que capta lead, né? Na verdade, assim, ó, eu por mim, eu amo tanto CRM que a menina que vende bombom na rua precisaria de um CRM, entendeu? Para controlar os clientes, controlar o fluxo, o estoque dela, controlar tudo, entendeu? Porque aquilo que você não mede, você não cresce, cara, entendeu? Não existe prosperidade no caos. Então, você consegue implantar o CRM para qualquer negócio. É claro que uma pessoa vai usar uma parte dele. Ele é tão completo que algumas pessoas vão usar um pedaço e outras vão usar tudo. Eu gosto de usar tudo. Certo. Automação, fluxo, pipeline, estoque, invoice, tudo eu uso lá dentro. Contrato, envio de documento, assinatura de documento, serve para tudo isso. A IA de peraí. voz, IA de texto, só que assim, restaurante, por exemplo, você viu ali que o Roger tem um cliente de restaurante, que é o Tchê, como é que é? Tchê, não sei o quê, GPR. Pierre, que faz fundir Isso. lá, tem um cenário de neve, é restaurante. Então eles captam lead, eles fazem propaganda na internet, né? Aí para onde que vai o lead depois, entendeu? Vai para uma página, vai para um brinde, vai para um cupom, vai, eu não sei. Aí o Uhum. restaurante vai ter que criar as ideias junto com o marketing, entendeu? E aí quem que vai fazer esse processo de página, de captação, de integração com o Facebook Leads e de tudo mais? É o CRM que faz, entendeu? Joia. Dá até para fazer uma parada doida, tipo assim, o pipeline um é o lead que clicou no anúncio e baixou o cupom. Pipeline 2 ó, o cara veio até o restaurante, aí ele mostra o QR Code dele, aí a hora que a menina lê o QR Code na porta do restaurante, tô querendo agora, hein? Não tem isso não. Aí lê o QR Code na tela do restaurante, pronto, aí já passa da pipeline um para pipeline 2 ó, virou cliente, entendeu? Aí automaticamente recebe um e-mail automático falando, ô, obrigado por você ter vindo no restaurante, a gente quer que você dê um review e saber o que você achou e tal. Não sei. Olha que legal, entendeu? Você criou uma automação para um processo de restaurante. Você entendeu o que eu falei agora? Ou vocês entenderam? Sim. Não ficaria legal? Aí o cara recebe um Uhum. WhatsApp. Nossa, tô sabendo que você tá no restaurante, você foi aí, que legal. Na hora, lê o QR Code na hora, já manda um e-mail, já manda um WhatsApp. Aí não precisa mandar um WhatsApp burro, de chatbot retardado. Você manda um WhatsApp com a IA já integrada, entendeu? De voz. Se ela falar, obrigado, eu gostei muito do restaurante, a IA já responde, inteligente, entendeu? Ah, muito bom, tal, queria te dar mais um convite, a gente vai ter um evento, uma campanha, que vai ter um jantar com o chefe e tal. Rará. Pronto, a IA já conversa com a pessoa, já manda a pessoa de novo para quinta-feira vir jantar com o marido, entendeu? Sei lá. E aí a gente consegue fazer um monte de coisas para qualquer nicho. Só que tudo isso tem que ser pensado uma pessoa que manja de marketing, né? Uma agência ou alguém que entende. Muito bom. Coloca até no CRM para registrar a data de nascimento da pessoa, de aniversário, para no aniversário a IA ligar para ela, né? Convidando com uma oferta especial. Tá vendo? Eu tinha pensado nisso, nessa questão de aniversário para cliente de restaurante. Uhum. Aniversário, dá pra fazer um monte de coisa. Dá para qualquer nicho, tá? Teve um agora que o cara trabalha no Brasil, né? E trabalha com metais, cara. Tipo, metais preciosos e tal, e não sei o quê. E com mineração. E fechou. Precisa de um CRM para controlar os clientes, controlar as paradas, tudo. Nem imaginava, entendeu? Só um minutinho, Pô, que gente. massa. Vai, toca aí, Roger. Só um minutinho.
É isso, pessoal. Não sei se vocês têm alguma outra dúvida aí, queiram perguntar. Só uma última pergunta. Claro. Essa parte da automação, ela, ela é automaticamente manipulável dentro da plataforma? Tipo assim, o próprio cliente, ele consegue gerar e gerir a própria automação ou vai precisar de um terceiro, como no caso, uma empresa de marketing que vai estar realizando e administrando a automação para ele, específica para o negócio dele? Oi, o que é? Falando do Legacy, ali, o próprio cliente ele consegue fazer essa. Ele mesmo consegue gerir, tá? Se O que o ele, Fernando falou. se no caso dentro, opa, desculpa, se Uhum. no caso o próprio cliente ele consegue otimizar a automação para a necessidade do negócio dele, ou ele vai precisar de um terceiro, que no caso uma empresa de marketing, para ter que customizar, para ter que otimizar a automação para a necessidade dele. Boa, boa pergunta. Tá, em relação ao Leg Scale, o cliente pode adquirir a assinatura e pode fazer a otimização ali, né? Agora, se ele não souber ou ele quiser uma coisa rápida, né? Ele pode contratar, vai ter um programa de personalização que a gente chama de implementação nos Estados Unidos, chama de setup, que é muito comum aqui, entendeu? Então ele vai pagar uma taxa de setup, aí o nosso time interno da Legacy vai estar implementando para ele, entendeu? Isso é muito comum, tá? Em criação de CRM. Eu sempre, quando contratei CRM, sempre eu já sabia que tem isso. Eu já falava, cara, eu já quero CRM, quanto que é a implementação? E vocês fazem aí pra mim, tá? E eu já contratava com a implementação. Isso é muito comum, entendeu? Porque aí já vem prontinho, personalizado, com e-mail, com automação, com tudo pronto com a cara daquela empresa. Entendeu? Ok, aí então se eles questionarem custo de implementação e como vai ser o procedimento da implementação, aí como é que fica? No momento, você No, vai no ser com a momento que ele empresa faz a do Roger? assinatura, não, no momento que ele faz a assinatura do CRM, ele vai já receber um link para agendar o onboarding, entendeu? Aí no onboarding já vai ter uma pessoa que vai estar explicando para ele que tem um programa de implementação personalizada, Ah, bacana, entendi. entendeu? Aí é opcional, não é obrigatório, mas ele pode contratar a implementação, entendeu? E vai ser mais um serviço oferecido pela Legacy Scale ou vai ser uma terceirizada parceira que vai estar Não, não, oferecendo? não. São os programadores da Lex que fariam, entendeu? Ah, bacana, ok. É. Agora, tem pessoas que já implementam, né? Então, por exemplo, você vê o Luan falando, ele falou, já faço o tráfego, eu já implemento o CRM. O Roger também, ele já é gestor de tráfego, a empresa dele já faz também. Então, se ele indica o cliente para Legacy, ele já pega o cliente e também já vende a implementação junto, entendeu? Então, tem pessoas que já Aham. implementam, já sabem. Então, isso é um processo. Se você quiser no futuro estudar para aprender a implementar ele também, você vai poder também vender implementação, entendeu? Ah, bacana. É. Joia. Por exemplo, agora recente eu acabei de vender uma implementação para uma empresa que estou dando consultoria. Eu cobrei US$ 7.000. Entendeu? Oh, maravilha. Empresa grande, precisa, bastante coisa para fazer. Somei as horas, dividi US$ 7.000 a implementação. E foi implementando o próprio Legacy Scale? Uhum. Na verdade o cara Joia. comprou mais pela IA, né? Eu quero IA, quero isso. Aquilo que eu vendi. Ligação rápida, teu cliente não pode perder tempo, tal, tem que ligar rápido, tá perdendo muito cliente. E aí foi. A Joia. empresa No caso americana você, ou... Fernando, Americana. você dá algum treinamento para quem tiver interesse em aprender a Cara, implementar? a gente quer dar esse treinamento, mas a gente está focado mais agora em deixar o CRM 100%, as aulas do CRM ali, de como você configurar e fazer tudo. Ali vai ter videoaulas ali dentro, né? Tem o tutorial, mas está em texto ainda muita coisa. A gente está editando para aulas em vídeo e depois a gente vai criar um treinamento de como você se tornar um implementador. Mas isso é mais Ah, para o show de bola. futuro, não é agora, mais para o meio do ano que vem, mais ou menos. Show de bola, maravilha. Tá bom? Porque dá E trabalhinho, viu? obrigado aí. Não é tão simples assim, não. Fernando, Eu estou estudando agora, por exemplo, o N8N para automações, e aí não sei se isso poderia ser aproveitado, entendeu? O conhecimento Não, do não N8N. precisa. Você não precisa porque dentro do Legacy tem um N8N lá dentro.
Ah, show de bola. Você não precisa. Tem lá um sistema de automação completo que você consegue automatizar tudo agora. E agora tem mais um sistema novo, que é um estúdio de agentes de IA. Esse estúdio de agentes de IA, você vai poder, por exemplo, integrar várias IAs especialistas e fazer com que elas se conversem para dar um resultado final num processo que você queira, tá? Vou dar um exemplo aqui para você ver. É uma coisa super nova, tá? Inovadora, talvez vocês nem saibam o que eu estou falando aqui ainda, mas eu vou dar um exemplo. É, Esse estúdio de IA, vamos supor que você quer escrever um livro. Aí você cria uma IA que ela é designer. Aí você cria uma outra IA que ela é roteirista. Aí você cria uma outra IA que é diagramadora. E você cria uma outra IA que faz a compilação de tudo. Aí uma faz a pesquisa de fontes, a outra faz a diagramação dessa pesquisa, o outro roteiriza o processo, e o outro compila tudo, e o outro faz o design, e junto no final sai um livro. Maravilha, show de bola. Nossa. É tão doido o que eu tô falando aqui, que é tão novo que talvez vocês nem consigam entender. Vocês conseguem entender o que eu falei? Cria um monte de IA conversando, uma especialista em uma coisa da outra, entendeu? Então isso é bem novo, tá saindo agora, mas a gente quase pouco vai usar para o marketing aqui do que é o assunto de hoje, né? Que é o tráfego pago. O que a gente mais usa aqui é página de venda. Quer um negócio rápido para vender para os Estados Unidos? Cara, página de venda simples e feia, só para o cara deixar o Isso. telefone, a IA integrada para ligar pro cara, assim que o cara clicou no botão send, a IA já liga e já atende ele, entendeu? E deixa a IA falando em espanhol e em inglês, multilinguagem, né? Ela fala como se fosse um humano real, assim. Agora tá surreal. Integrado Eleven Labs, então tá fora da realidade, cara. Quer ver? Vou mostrar pra vocês a voz da IA que tá aqui em português, pra vocês verem. Olha que top que tá. Esse é o meu, vocês estão vendo a minha tela? Sim. Deixa eu mudar aqui. Aí, Fernando, você falou da página de venda e já vai ter a página do checkout também, né? Uhum. Não tem checkout, né? No caso de vender para americano, não tem, né? Ó, esse aqui é em português, olha só. Se você acha que pode ou acha que não pode, está certo. Uma voz super natural, super top, ó. Muito Quer bom. ver? Olá, sou Sofia da Legacy Scale. Como posso ajudar? Oi, Sofia, tudo bem? Me explica um pouco mais como que funciona o Legacy Scale. Claro. O Legacy Scale é uma solução de software que ajuda empresas a captar mais leads, automatizar acompanhamentos e agendar compromissos de forma eficiente, sem precisar de mais funcionários. Ele é perfeito para quem quer otimizar processos e aumentar resultados. Se precisar de mais detalhes ou quiser agendar uma reunião para conhecer melhor, é só me avisar. Eu quero agendar uma reunião. Eu queria saber mais. Você pode agendar para mim para amanhã, às 3 da tarde? Entendido. Vou verificar a disponibilidade para amanhã, dia 10 de dezembro de 2025, às 15 horas. Só um instante. Tem horário. Beleza, ela já vai passar o horário e tal, já vai agendar, entendeu? Então, assim, imagina, Entendi. SA retornando na hora a ligação com essa voz, aqui tá em português, mas aí em inglês, mesma coisa, espanhol, mesma coisa. E aí, cara, já era. Atendeu, marcou o appointment, construção, dependendo do serviço, por exemplo, flooring, paint, solar, que mais? Roofing, serviços de casa, é appointment, irmão. Marcou appointment, o vendedor ou o seller vai até a casa do cliente, apresenta o projeto e converte, entendeu? O processo comercial aqui tem que saber como é que funciona a cabeça do cliente americano ou do brasileiro para saber como é que funciona o processo na cabeça do cara para não perder os leads também, entendeu? Porque aqui é diferente, não é igual é, não é igual no Brasil, né? No Brasil a gente tá muito acostumado com esse negócio de internet, né? Tipo, tudo na internet, tudo resolve, e tal. Aqui não, americano é um pouco diferente, cara. Você vender pro americano é Ô, Fernando, e aí no sistema da Alex tem a opção de eu subir uma voz e ser clonado essa voz, que lá no Eleven Labs tem essa opção. E Agora tem. os testes que eu fiz ficou muito mais natural. Aí imagine a gente colocar a voz do próprio prestador de serviço. Ele vai gostar ainda mais. Vai gostar ainda mais. Agora tem, porque agora foi integrado ao Eleven Labs, entendeu? Tá nativo. E aí Perfeito. você consegue gravar a voz dele, né, num áudio que ele manda para você. Aí você sobe lá no Eleven Labs e aí puxa a voz para cá.
Perfeito, fica mais natural ainda a voz. Mais natural. Eu, o que que eu faço? O que que eu fiz já, tá, Luan? Uma consultoria que eu fechei. Eu virei sócio dessa empresa depois, né? O cara me deu 50% da empresa. Olha para você ver o nível do negócio, né? Quando você entrega um negócio de valor. O que que acontece? Eu falei pro cara, eu falei, irmão, tem que colocar uma IA aqui, cara. Porque era uma empresa de roofing. O cara não fazia Google garantido. Google garantido pro roof é maravilhoso. Eu vendo um telhado, é 30 pau. Entendeu? Um telhado, 30 mil, 40 mil na Flórida. Aí 40 mil, 30 mil, mano, o Google garantido, local service, vai me trazer um lead extremamente qualificado que tá buscando e o Google garante o lead, coisa que muita gente não sabe. Aí não é para todos os mercados, mas para o roofing serve. Eu subi as documentações e tal, beleza. Só que o lead não estava aparecendo. E a maioria das empresas estavam até das 8 horário comercial. O que que eu fiz? Coloquei 24 horas, já subiu o ranking lá em cima, já fiz uma campanha de review, lotei de review lá cadenciado, claro, para não dar ban. O que aconteceu? A empresa aumentou pra caramba os reviews, aumentou de 24 horas funcionamento para emergências e tudo mais, e meti uma IA, porque ninguém ia estar disponível 24 horas. Aí, para Claro. agradar o cliente, eu fui lá na esposa dele, gravei a voz dela e subi no CRM para poder atender as ligações da empresa. Imagina. Ela ficou feliz e o cara mais ainda, porque o cara falou, mano, ama a esposa. Então, tipo assim, ficou super feliz. Aí ele falou, caraca, mano. Aí imagina se vendeu. Vendeu pra caramba. Começou um monte de projetos, né? E aí a gente virou sócio depois nessa empresa. Porque fazia muito sentido pra mim também, porque eu já tenho de solar, então acaba precisando de roofing, então fez sentido. Mas é isso, gente. É pensar, tipo assim, como que eu posso usar? Mas sem o CRM, é difícil você conseguir fazer essas paradas que eu tô falando pra vocês, entende? Tem que ter CRM, tem que ter. Não tem como, cara. Não tem como. E se você quer escalar, tem que ter automação. Tem que ter automação. Automação É de isso aí. e-mail, de Instagram, de tudo ali. Entendeu, Jô? Ô, ô, Fernando, deixa eu te. Eu não boto Deixa a eu te mão na perguntar, massa, mas eu amo marketing também, viu? É, cara. Minha cabeça tá fritando. Não vai dormir hoje, tadinho. Faz uma Não, vou lista. não. Ó, aproveita que você não vai dormir hoje, igual um amigo meu falava nas palestras. Já leva para caderno e lápis pro lado da tua cama e anota o nome de todas as pessoas que amanhã você vai vender o Legacy Ski. Deixa eu te perguntar uma coisa. É sobre o CRM. Lá ensina a mexer no CRM tudo? Como Cara, programar, como fazer. Cara, então, a gente está preparando as aulas, tá? Vai ter uma área aqui de comunidades, né? Você vem aqui, ó. Você vem aqui, marketing, arará, parará, aqui embaixo. Tem comunidades, aqui, ó. Aí você vai para a comunidade. Aí aqui na comunidade vai ter aqui a aprendizado, né? Ou learning, né? Se tiver em inglês aí. Aí beleza. Aí aqui vai ter as aulas aqui. Então tem bastante coisa aqui gratuita já, entendeu? Só que tem algumas aulas e tem mais texto. Mas eu vou agora, estou preparando, contratei uma pessoa, também vou gravar algumas, o time vai gravar algumas mais, para trocar as que estão em texto para vídeo. Mas tem algumas já gravadas já, entendeu? Então vai ter tudo isso de aula aqui, ó. Como comprar o telefone, como configurar o domínio, organizar os contatos, API não oficial, funil de vendas, parará, 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 tudo isso, entendeu? Mas por enquanto não. Não tem muitas aulas não, mas vai subir. É que isso dá um trabalhinho, né? E é edição, é fazer, gravar e tal. Então, o pessoal tá fazendo. E é muito novo, né? A gente começou esse projeto agora em dezembro, entendeu? Fernando, eu até Dezembro não, tentei novembro. pegar Eu eu viajei. tentei até pegar pelo chat GPT do próprio do que tem lá, né, para pedir para como configurar o modelo de negócio por exemplo, estou usando para o meu modelo de negócio, né? Aham. Enfim, eu não sabia. Tem nessa comunidade tudo como faz, até para comprar o telefone, e tudo. Tem, Tem. Ah, tem. Você vai em legal. aprendizado, comunidade e aprendizado. E aqui também tem esse do Chat GPT, que foi um agente que eu criei. Tá aqui, ó, Sim. a AI Support GPT. Aí você clica aqui no AI Support GPT, você vai para um agente dentro do Chat GPT, meu novo parceiro de negócios agora, né? Não sei se vocês estão sabendo. E aí você clica aqui e tal e começa a configurar o Legacy Scale. Aqui você pode perguntar o que você quiser relacionado ao É, Legacy Scale, porque é um foi assim agente.
eu É, comecei a fazer assim, me deu o passo a passo para começar a configurar. é. E perfeito. Ô, Fernando, e outra dúvida, só para mim até finalizar, eu estou rodando campanha, mas assim, teria possibilidade de, por exemplo, eu coloquei na chamada de ação para o WhatsApp. O próprio o CRM ele conseguiria de alguma forma responder, tipo, qualquer coisa e qualificar o lead ali também? Mas que eu usei um pouco o segmento, vamos falar, eu segmentei na minha campanha, só que acabou acontecendo acaba vindo bastante gente, como a gente falou, né? Às vezes não tão direcionado. E o que eu queria saber é o seguinte: hoje chegou tipo 9 leads aqui, só que dois realmente eram o que eu estava buscando. O resto foi um pouco curioso, só que eu fui falando tudo no X1. Isso que eu queria entender. Coloca um agente. Você vai treinar um agente, vai subir todo o conhecimento do seu business dentro do agente, né? Muito simples também de fazer isso. Uhum, Você vai em aqui, agentes de A, e aí você vai em Conversation AI. entendi. E aí você vai criar o bot aqui, entendeu? Aí você vai subir a Per- parte de conhecimento do seu business aqui dentro, para ele não alucinar, e no Conversation AI você vai colocar as configurações do seu agente, onde que ele vai falar e tudo mais e tal. E você faz a configuração aqui de um agente. Aí toda hora que alguém mandar mensagem, ele já vai responder de acordo com o jeito que você fala. E aí você testa Perfeito, antes, né? perfeito. Testa ver se ele não tá alucinando. Porque uma inteligência artificial, ela é muito boa, tá? As pessoas às vezes falam, ah, a inteligência artificial ainda não tá boa. Não, ela é muito boa. O que tá faltando é você colocar as arestas dela, né? Para onde ela não pode ir e aonde ela tem que ir. Então, se você sabe fazer o bom prompt e configurar ela bem direitinha, ela é melhor do que você, cara. Sim, sim. Entendeu? Hoje mesmo, Fernando, antes de falar com você aqui, eu estava falando com o chat GPT, aí eu estava fazendo café e tudo, e ele travava o áudio que ele estava conversando comigo. Eu falei assim, aí eu ensinei direitinho, ó, eu quero que você grave a minha voz, entenda a minha voz e esquece o mundo dos barulhos. Ele, ok, eu vou tentar, eu vou fazer um teste. Eu fiz outro café, rapaz, cara, ele aumentou até o volume do que eu perguntei sem travar, Conversando com o GPT. conversando com o GPT. Então, o GPT está nesse nível e ele nem é expert nisso. A gente usa o Eleven Labs, aí sim ele é preparado para trazer uma voz mais natural, entendeu? Que não é a especialidade do GPT fazer isso. Não é a especialidade do Legacy fazer isso. Mas quando a gente integra o Eleven Labs, que é o expert nisso, aí fica fácil. Então, se você pega, por exemplo, tudo que vocês pensarem, gente, a questão do nicho que o Luan perguntou, inclusive, Luan, eu concordo, tá, cara? Quanto mais você nichar, mais fácil fica a parada, tá? Mas eu concordo com o Roger também. Quando você não sabe do que você gosta, descobre primeiro o que você gosta e um bom caminho fica mais fácil também. Só que, por exemplo, se eu pego uma inteligência do jogo, que tem 10 anos de experiência em flooring, né? Que você faz, não é isso? Flooring, é o nome da parada. Aí beleza, aí você pega 10 anos de experiência, é um outlier. 10 anos de experiência já passou de 10 mil horas faz tempo. E pega a experiência do Roger, do Luan aqui. Então junta marketing com a experiência do Jô Torriano, vira um bagulho louco, entendeu? Então você faz uma integração no meio aqui, ó, vira um negócio doido, entendeu? Dá pra fazer muita coisa. Agora, quando você pega só o Jô Torriano sem a IA expert em marketing, como é que você faz o negócio? Não faz. Cara, eu já tô com o negócio até aqui. Eu vou até, porque diz que o que é bom é para compartilhar, né? Tem a câmerazinha aqui, né, Aí, como é que é, o 3D, né? ó. Aí Uhum. você já pede pro cliente assim, olha, faz o seguinte, você tem como vir aqui? Não, faz o seguinte, baixa esse aplicativo rapidinho aí e faz um 3D na sua casa todinha, onde vai ser instalado o Floor. E por ali você já viu todos os móveis, tudo já que tá ali, já para ter a dificuldade, já para dar o orçamento na hora. Olha, esse é um orçamento inicial, mas se você quiser já que a gente feche logo, eu vou te dar um preço aqui rápido. Isso aí, mano. Dá pra fazer muita coisa boa. Vamos pra cima, gente. É quase 8 horas agora, aqui nos Estados Unidos. Aí no Brasil deve ser 10, eu nem sei, né? 10. É. É, 10 batendo horas. 10 agora. Não, show É, de bola. Vamos nessa. Eu acho que valeu demais, Roger. Gratidão, irmão. Gratidão pela eu entrega. agradeço. Gratidão por seu tempo mais uma vez. Tamo junto. Vamos pra cima. E Pra gratidão a cima vocês aí. que participaram. Gratidão, Luan, aí, pela participação. O Cleiton, o Jô, todo mundo que participou.
E é isso, divulgamos em cima da hora, mas o importante é que a gente está aqui para servir, para compartilhar. E o conteúdo vai estar aí, né, Roger? Como você mesmo falou, Com né? Vai certeza, estar aí para ajudar o máximo de tá pessoas. arquivado Tamo e é junto. isso que importa. Show de bola. Obrigado, Palavras pessoal. finais, irmão? Obrigado Quer por dar uma todos mensagem aí. final, hein? Quero agradecer primeiramente aqui a todos, assim, espero que vocês possam colocar em prática, né, tudo que a gente conversou aqui. E, cara, vamos manter contato, né? Vamos trocar uma ideia depois ali. Eu tô no grupo ali também, então vamos manter contato aí. Espero realmente ter sido útil aí na vida de vocês na jornada aí. Contem comigo. Valeu, valeu. Excelente noite a Valeu, todos. valeu. Deus abençoe vocês e Obrigado, let's gente. bora Deus prosperar. abençoe. Amém. Valeu, Obrigado. valeu, galera. Tchau, gente. Boa Valeu. noite para vocês.